Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Maíra, eu tenho formação em marketing, conheço a Gi já desde 2021, não conheço, mas trabalhamos juntas já desde 2021, já conheço a Gi aí já mais de 10 anos, eu acho que 15, né, Gi? E esse treinamento, então, ele surgiu da necessidade da gente transbordar um pouco mais do nosso conhecimento. Então, para quem não me conhece, eu tenho formação em marketing, então me formei lá em 2010 em Porto Alegre, na faculdade FTech. Sempre gostei dessa área de marketing, de publicidade, já fiz curso de teatro, por isso que eu sou bem exibida, falo bastante, né? Porque eu já trabalhei bastante isso, né? Também tenho várias especializações em marketing digital, inclusive a Like Marketing aqui de Garopaba, fiz algumas mentorias e já fiz muitos trabalhos com a Gi desde 2021, todas as formações dela, inclusive o primeiro grupo que ela teve de formação, eu fui aluna. Então, lá em 2021, eu falo para vocês que eu era uma pessoa bem analógica, tá? Bem analógica. Eu ainda sou, gente, eu sou muito assim da escrita, do papel, eu sou muito do visual e eu ainda tenho dificuldade com o digital. Sim, eu tenho as minhas limitações, mas eu sou esforçada. Então, isso eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Que o sucesso, digamos assim, né? Digamos assim, não seria bem a palavra sucesso, mas assim, eu conseguir levar o meu negócio a um outro nível, conseguir o resultado esperado, são a soma de muitos detalhes e de principalmente constância e persistência, tá? Então, eu tenho formação em marketing, mas na minha época que eu fiz faculdade não tinha o marketing digital, ainda era tudo muito diferente, porque eu me formei em 2010, fazem 14 anos, gente, tudo mudou. Hoje eu estava explicando para minha filha como que era orelhão de ficha. Então, o digital, ele também avança muito todos os dias, por isso que a gente precisa estar em constante aprendizado. E essa é um pouquinho da minha formação. Pode passar, Gi. E eu quero apresentar para vocês, então, acho que eu vou deixar ela se apresentar, né? A minha mentora. Eu sempre gosto de dizer, gente, eu tenho uma mentora que é uma pessoa maravilhosa, competente, que eu confio muito. Ela vai contar um pouquinho a trajetória dela no digital, como que ela também apareceu no digital. E essa, então, é a maravilhosa minha prof, minha mentora, Gi, que vai nos acompanhar nessa jornada. E eu peço que quem não pegou ainda papel e caneta, aproveite esse início da aula para pegar papel e caneta, porque quando a gente registra, quando a gente anota, a gente aprende mais. A aula vai ficar gravada? Vai. Mas quando a gente vai anotando, isso já é comprovado muito bem. Ó, a Maria já está com o caderninho e com a caneta. A gente vai aprendendo mais. E se alguém não tem ainda esse hábito, sempre é tempo da gente mudar, ok? Os hábitos, a gente pode estar conquistando novos hábitos todos os dias, né? Eu tenho 42 anos, não, 44, desculpa, e eu sempre, todos os dias, tento colocar um hábito novo na minha vida. Então, vou chamar, então, a nossa mentora, Gi, para ela se apresentar. Já estamos com 151 pessoas na sala, gente, vocês não têm noção da nossa alegria, né, Gi? Seja bem-vinda. Muito, obrigada, Maíra. Eu fico muito feliz. Boa noite a todos de estar aqui hoje. A gente preparou com muito carinho essa aula, né? A Maíra tinha me comentado que tinha muita gente pedindo que ela compartilhasse, né, um pouco e ajudasse um pouco, porque as pessoas passaram a ver o resultado dela. Então, a gente fez tudo aqui hoje com muito carinho. Eu sou a Gi, né, Giane, mas todo mundo pode me chamar de Gi, é assim que eu me apresento, inclusive. E, então, assim, gente, de formação, eu sou administradora, eu me formei na PUC, Rio Grande do Sul. O meu curso tinha ênfase em empreendedorismo e sucessão, isso foi em 2008, faz bastante tempo. E depois, então, sou gaúcha, né, e depois em 2010, eu vim morar em Garopaba. Eu vim para cá com o sonho de empreender, vim montar um negócio, né? Me mudei para cá justamente porque surgiu a oportunidade de montar um negócio. Era uma gráfica rápida no primeiro momento. E eu nunca tinha trabalhado com gráfica, mas eu tinha muita vontade de trabalhar para mim mesma. Isso era o meu sonho, era a minha vontade. E quando a oportunidade surgiu, eu agarrei. Essa empresa, ela trabalhou por 5 anos em formato convencional, com ponto físico, loja, né, balcão de atendimento aqui no centro de Garopaba. A Gi, inclusive, gente, ela imprimiu meu convite de casamento. Meu convite de casamento era um marca-bíblia, assim, compridinho. Fiz na Lan House e levei lá para Gi imprimir. Deve ter sido bem no início da gráfica, né? Porque eu casei em 2010.
Foi 2010, foi o primeiro ano. Então foi em 2010 que a gente se conheceu, né? Eu e a Maíra. Nossa história não é de hoje, né, Maíra? Foi quando eu vim morar aqui também, o mesmo ano que eu vim morar aqui, em 2010. E é engraçado como a vida, né, conduz as coisas com tanto capricho, e hoje a gente está aqui num projeto juntas. Então, o que aconteceu? Em 2015, eu aceitei todo mundo que tinha aqui, tá? Pendente, só para avisar ali. Em 2015, eu e o meu marido estávamos muito exaustos, daí eu casei nesse meio tempo, né, que eu vim abrir meu negócio, eu casei, e aí a gente estava trabalhando muito, 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 a gente tinha horário para entrar, mas a gente não tinha horário para sair da empresa, estava super desgastante, e felizmente, claro, muito trabalho, mas naquele momento a gente precisava pivotar o negócio um pouco para que ele fosse mais sustentável, para que a gente pudesse realmente, né, se manter trabalhando e com saúde. E aí foi quando a gente resolveu, isso era 2015, imaginem que naquela época o digital não era o que é. Então, a gente optou por arriscar e migrar a empresa para um formato online. E foi nesse ano, nesse momento, que eu mergulhei no digital para estudar. Porque naquela época, como eu tinha um ponto físico, era uma esquina, a esquina me vendia, eu não precisava, né, grandes esforços para vender, porque com a esquina que eu tinha toda, né, com a identidade visual da empresa, as portas abertas, todos os dias o movimento, era uma coisa super movimentada, eu não precisava fazer um grande esforço para vender. E aí, quando eu resolvi, não, então a gente vai fechar o ponto físico e o atendimento vai ser todo online, todo virtual, todo atendimento, foi uma ousadia grande. E aí a gente acabou arriscando e eu passei a estudar muito como que eu ia continuar vendendo sem o ponto físico para me divulgar. E aí eu fui estudar o Google, na época era Facebook, logo em seguida veio o Instagram. Então, todas essas ferramentas, o WhatsApp Business, todas essas ferramentas digitais que a gente usa hoje e que facilitam tanto a nossa vida, eu tive que estudar para sobreviver com o meu negócio. Então, esse foi meu grande start, né? O começo do meu namoro com o digital. Depois, felizmente, deu tudo muito certo. Eu continuei vendendo, continuei tendo novos clientes chegando todo mês, mesmo sem ter divulgação offline, né? Offline a gente considera aí que sejam as mídias tradicionais, rádio, jornal, outdoor, revista, guia e tudo mais. Então, mesmo sem fazer esse tipo de mídia, eu continuei atendendo e vendendo. E 2020 veio a pandemia. Essa história todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe que foi triste, mas também foi um convite para a gente se reinventar. E naquela época, muitos dos meus clientes da gráfica, eles passaram por bastante desafio. Assim, eles precisavam usar o digital, mas eles não sabiam usar o digital. E foi aí que surgiu a minha primeira turma, que chamava Rota Decola, né? Que foi a turma que a Maíra participou, foi em 2021. E eu fiz essa turma pensando nos meus clientes que precisavam de ajuda para se divulgar, porque estavam com ponto fechado, tudo fechado, e eles tinham que comunicar, né? E usar o digital naquele momento, que era o que a gente tinha e que era mais efetivo. Então, eu fiz uma turma, depois eu fiz outra turma, depois veio a terceira turma, eu fiz uma quarta turma, e aí surgiram diversos convites para fazer algumas falas, né? Algumas palestras, alguns treinamentos para a associação comercial. Maíra, inclusive, me convidou, né, para a minha primeira participação, a primeira fala pública para um grupo maior no offline, né? E aí a gente, então, depois de lá para cá, foi aí uma sequência de treinamentos no online e no presencial. E o que aconteceu foi que esse ano eu tive mais uma vez que tomar uma decisão difícil, que foi vender o meu negócio. Eu estava tão feliz, eu descobri um gosto e um prazer tão grande nos treinamentos e nas capacitações, que eu resolvi vender a minha empresa, que, né, eu ainda tinha gráfica e estava com os treinamentos em paralelo. E aí eu fico feliz, né? Fiquei feliz por ter tomado uma decisão, apesar de difícil, mas para me dedicar exclusivamente ao que tem feito aí o meu coração bater muito forte. Então, hoje eu estou integralmente nos treinamentos e nas capacitações. E aí veio, então, o convite da Maíra agora para, né, esse novo projeto. E vamos direto, então, agora avançar, Maíra, porque já falei demais. Nós combinamos hoje que faríamos essa aula, esse aulão, onde a gente vai falar especificamente do Instagram. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maíra, a Gi, que é a minha mentora no digital, que tem
muita experiência no digital. Então, lá desde 2021, eu venho fazendo especializações com ela. A gente tem um curso, inclusive, que toda quinta-feira a gente se encontra. E como eu falei para vocês, o digital, ele muda o tempo todo, todos os dias. Às vezes, várias vezes no dia. Então, a gente está sempre se atualizando, estudando, testando. E de um ano para cá, eu consegui passar ali de menos de 3 mil seguidores para 16 mil seguidores. E a nossa ideia é passar para vocês um pouquinho de estratégias e de ações. Por quê? Porque foi um crescimento gradativo e trazendo pessoas interessadas no que eu tenho para falar. E isso que é bem interessante, porque nós temos aqui vários nichos representados, todos nós temos uma mensagem para passar, e quando a gente vai para o digital, a gente consegue atingir muitas pessoas de uma vez só. Gente, e isso é maravilhoso, porque muitos de vocês já têm um desempenho muito legal no offline, né? Aqui na vida real, digamos assim, e quando a gente vai para o online, a gente consegue um alcance que a gente às vezes nem imagina. Um exemplo que até vou mostrar para vocês aqui é esse Reels aqui que eu fiz, que foi um deles, né? Que teve ali mais de 700 mil visualizações e mais de 22 mil compartilhamentos. Esse vídeo até a gente fez lá na nossa aula, que eu e a Gi fazemos. Na nossa aula, a gente fez essa montagem e 9.800 pessoas salvaram. Vocês têm noção que, às vezes, um vídeo bem feito, ele pode trazer clientes aí para muitos meses e até anos. Porque a gente vai dizer aqui para vocês o pulo do gato, como a gente fez e por que deu certo. Então, eu vou passar a palavra agora para a Gi, que ela vai fazer uma análise, e prestem bastante atenção, vocês vão ver como faz sentido e como tem um raciocínio. Porque quando a gente aprende a entender o comportamento das pessoas e desenvolver um raciocínio, a gente vê que não fica tão difícil, sabe? Mas o que eu posso, o que eu faço? Quando a gente desenvolve esse raciocínio, tudo faz muito mais sentido. Concorda, Gi? Boa. Isso aí. Então, vamos lá, gente. Assim, ó. A nossa promessa foi mostrar o que a Maíra fez que deu resultado. Qual o resultado? Ela tinha uma conta de 2 mil seguidores que pulou para 16 mil seguidores em um ano, tá? Então, esse é um dos resultados. Maíra, vai admitindo aí, por favor, tem gente entrando. Além do número de seguidores, o alcance. O alcance dela, como vocês podem ver nessa lâmina aí, né, foi mais de 1 milhão de contas, né, alcançadas. E o vídeo com muito engajamento. Então, quando a gente pensa em rede social, a gente costuma pensar numa jornada, né? A jornada é o quê? A gente vai... Deixa eu passar a lâmina aqui para vocês. Parei, gente, que é duas salas. Muda nas duas se eu mudo ali? Mudou. Muda nas duas se eu mudar uma vez só. Ótimo, perfeito. Então tá, então assim, o que acontece? É uma grande jornada e o resultado, ele é a soma de muitas pequenas ações. Então a gente não vai falar aqui de uma fórmula mágica, isso não existe, né? A gente sabe que tem muitos gurus de internet que vão falar de fórmula mágica, isso não existe, isso é muita falácia, né, para fazer dinheiro. E aí o que eu posso dizer para vocês é que ela fez uma jornada longa, que ela fez uma jornada consistente, coerente, e por isso que o resultado veio, tá? Então, esse resultado dela é a soma de várias pequenas ações. Então, papel e caneta para anotar essas ações, tá? Próxima lâmina. Eu atribuo o resultado da Maíra a 2 grandes pontos principais, tá? O primeiro deles é comportamental. Então, o que eu falo com comportamental? É o perfil dela enquanto pessoa, a mentalidade que ela tem, as crenças e os valores que ela tem. Então, depois a gente vai olhar um pouquinho sobre esse grande grupo e por que isso é tão importante. Mas o segundo ponto, bem também considerável, é a parte técnica. Então, a gente tem comportamento de um lado e técnica de outro. Técnica, conhecimento, informação, estudo, né? Preparo, porque como ela falou, desde 2021 ela vem estudando para fazer resultado com o digital. Não foi da noite para o dia, não é mágica, tá? Então, vamos olhar para o ponto do comportamento, analisando a Maíra. Lembrando que aqui a gente está fazendo um estudo de caso, tá? Quem é a Maíra? É uma pessoa que tem insatisfação positiva. O que é uma insatisfação positiva? É uma pessoa que não vai se contentar, né? De ter cometido uma ação e não ter dado tão bom, não ter funcionado tão bem. Ela não vai ficar satisfeita com aquilo e deixar assim. Não, ela vai tentar de novo, ela vai corrigir. Então, essa insatisfação positiva fala sobre essa nossa proatividade de fazer acontecer, de querer fazer acontecer, né? Então, ela acredita que é possível, porque ela estudou, então ela sabe que existe um caminho possível, né? Até tem aquela frase que diz, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, a Maíra tem isso, né? Ela acredita e ela vai lá e faz acontecer. Então, ela se permitiu errar, porque não foi... Se vocês pegarem a rede social,
vocês vão perceber que não são todos os vídeos que viralizaram, não são todos os vídeos que tiveram um alcance extraordinário. Então, se ela tivesse feito um que não alcançou, que não foi tão bem, né, e parasse aí, como é que ela ia chegar onde ela chegou? Então, ela se permitiu fazer e errar, entre aspas, né? Na verdade, ela se permitiu tentar. Então, se ela fosse mega perfeccionista, ela teria feito menos volume de conteúdo, menos postagens, e isso certamente teria impactado no resultado dela. Tá bom? Então, estamos falando ainda de comportamento aqui. Então, ela não se desmotiva, né? Com um resultado abaixo do que ela desejou, ela seguiu tentando, seguiu construindo novas comunicações, novas postagens, até que a coisa foi ganhando velocidade. Então, é disposição de recalcular a rota, porque o que acontece? A gente vai lá e constrói um post. A gente teve uma ideia que a gente achou super legal. Ah, não, vou fazer esse conteúdo desse jeito. Ele vai... quando tu preparou ele, tinha certeza que ele ia ir super bem. E aí, quando tu posta, ele foi mal. Acontece, né? Não é de primeira que a gente acerta, a gente precisa insistir no processo até acertar. E quando a gente acerta, aí a gente começa a entender o porquê e como a gente acertou, tá? Então, ela teve coragem, ela teve ousadia. Basta que a gente tá aqui com 200 pessoas, se somar as duas salas, tem que ter coragem, tem que ter ousadia, né, para fazer esse movimento. Então, é muito de perfil também, tá? Então, é um perfil. Quero falar aqui do comportamento e do perfil. Persistência, perseverança e entusiasmo. Dá para sentir no conteúdo, quando vocês assistem um vídeo dela, vocês conseguem sentir na fala dela, no olhar dela, que tem uma energia, um entusiasmo, assim, uma animação, né? Então, isso tudo é a parte do comportamento dela que contribuiu para que ela tivesse o resultado, tá bom? Agora nós vamos para a parte técnica. Antes da parte técnica, tem uma coisa importante. Eu costumo dizer que quem tem rede tem tudo. E o que é rede? Rede é acesso a pessoas, contatos, conexões, né? Então, a rede, ela pode ser tanto no online, como no Instagram, por exemplo, no Facebook, nas redes sociais, como ela pode ser no offline, né? Ela pode ser numa associação comercial, num grupo de mães, num grupo de artesãos. Então, a rede, ela é poderosa porque a rede é acesso, é contato, é networking, tá? Então, independente se ela tá no digital ou não, a Maíra tem muito isso. Isso também contribuiu muito para o resultado dela, tá? Então, ela constrói relacionamento com as pessoas, seja no on ou no offline. E aí, coloquei aqui que o ideal é trabalhar, então, nesses dois universos, né? E que a gente possa construir ponte e que um possa alimentar o outro. Então vamos lá. Então, a rede, uma tem que potencializar a outra. No meu grupo presencial local, eu vou divulgar os meus canais digitais, online, e vice-versa. De repente, eu posso estar na minha rede social comentando e divulgando a minha rede offline, tá? Então, essa ponte, esse universo entre os dois mundos, ele potencializa, tá? Ele vai ampliar o nosso alcance. E aí, como que se constrói rede? Só tem uma palavra para isso, que é movimento. Se colocar em movimento é o que vai nos permitir construir rede, que é uma ferramenta muito poderosa. E aí, movimento, se a gente for para falar no offline, né, no que não é digital, é um movimento de estar nos lugares, de falar com as pessoas, de aceitar um convite para um encontro, para um evento. A cada vez que a gente encontra com alguém, a gente poder deixar o nosso contato, se conectar com ela através do digital e não perder aquela oportunidade daquele contato novo que surgiu, né? E no digital, o movimento, se colocar em movimento no digital para construir rede, é estar lá na rede social fazendo um trabalho, investindo tempo, energia, né? E num segundo momento, investindo grana ali para quem já está numa fase de fazer anúncio online e tráfego pago. Eu sempre digo que essa parte do anúncio e do tráfego pago, ela vem depois. Muitas pessoas escutam falar do tráfego pago e já pensam assim, não, então eu já vou começar a fazer anúncio para poder começar a vender. Só que isso é um grande problema, é um grande erro, porque quando o nosso conteúdo não está bom e a gente coloca dinheiro para a plataforma mostrar aquele conteúdo para outras pessoas, tem grande chance daquele nosso conteúdo ser ignorado. E a gente rasgou dinheiro, a gente botou dinheiro fora. Então, é muito importante a gente entender que o conteúdo, ele é o principal. O conteúdo, quando eu falo de conteúdo, não sei se é claro para todo mundo, mas conteúdo é aquilo que eu comunico, que eu posto. Seja lá uma foto, uma arte que eu fiz em algum aplicativo, um vídeo que eu fiz, isso é conteúdo, tá? Conteúdo é tudo que eu comunico no digital. Até aqui tudo bem, gente? Maravilha. Vou seguir, então.
Então, bora lá. Conhecimento. Agora, a gente vai falar sobre a parte do digital especificamente, tá? Então, eu falei que tinha a parte de comportamento e a parte de conhecimento. São 2 Cs para vocês gravarem. Conhecimento e comportamento. Vamos para o conhecimento. No digital, o caminho mais comum, mais simples, ele é o seguinte: a gente primeiro organiza a nossa casa, entre aspas, a gente organiza a nossa presença online, que a gente chama. O que é isso? Organizar a casa é permitir ser encontrado pelas pessoas. Tem mais um microfone aberto, que agora começou a dar eco. Ser encontrado pelas pessoas e ser validado por elas quando elas chegam no nosso perfil. Porque o que acontece? Quantas vezes vocês já passaram pela situação de acessar o perfil de alguém, chegar lá, olhar o perfil e dizer, eu acho que não vou comprar dessa pessoa. Não senti confiança, achei estranho, alguma coisa aqui para mim não tá batendo, não sei, não vou procurar mais um pouco, um outro fornecedor, um outro profissional, né, ou um outro negócio. Então, basicamente, essa parte de arrumar a casa primeira coisa, se permitir ser encontrado nas buscas, isso tanto dentro do Instagram quanto no Google, e aí depois a validação, que é isso. Quando a pessoa chega lá na minha casa, no digital, no meu perfil do Instagram, ela tem que bater o olho e ela tem que gostar, ela tem que sentir segurança, confiança ali no que ela tá vendo, tá? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte bom, se a minha casa está em ordem, eu preciso ser descoberto, que é diferente de ser encontrado. Vocês concordam? Ser encontrado é quando alguém pesquisa alguma coisa, e aí ela me encontra, porque, porque o resultado da pesquisa me entregou para ela. Agora, ser descoberto é ela estar lá num momento aleatório dela, onde ela está rolando lá a timeline, né, o feed lá do Instagram, e daqui a pouco o meu conteúdo passa para ela, e opa, ela me descobriu ali. Aquele conteúdo chamou a atenção dela, ela me notou, daqui a pouco, se ela gostou, ela vai começar a me seguir, né? Vai lá ver quem eu sou, quem é essa pessoa, quem está por trás desse post, né, dessa postagem. Então, ser encontrado é uma coisa, ser descoberto é o segundo ponto. E aí, para ser descoberto, a gente precisa acertar a mão no conteúdo, que é o que a Maíra fez. Então, ela arrumou a casa, organizou o perfil dela. Quem chega no perfil dela hoje consegue entender quem ela é, o que ela faz. Tem lá uma foto de perfil legal, uma bio, né? Que é aquela biografia, que é logo que tem abaixo da foto. Tá claro, tá objetivo, tem uma descrição com lógica, com contexto ali. Tem um link logo abaixo, que é para a pessoa poder entrar em contato com ela, fácil, ao alcance, sabe? Sem a pessoa ter que procurar como que entra em contato com essa pessoa, não tá ali fácil o link para entrar em contato. E logo abaixo ainda do link, vocês vão ter os destaques, que são aquelas bolinhas, né? Com informação relevante, coerente, e ainda mais abaixo vai ter o conteúdo postado entre estático, né? Que são conteúdos como imagens, né? Fotos, ou então artes montadas em aplicativos, mas que não tem movimento, e os vídeos. Então, quando ela acerta a mão no conteúdo dela e a casa dela está em ordem, bingo, ela tem o resultado que ela teve. Claro que a gente ainda vai falar muitas coisas aqui, mas eu quero que vocês entendam a lógica, porque aqui eu estou falando para vocês o básico, para vocês fazerem uma reflexão comigo, e é quase como se fosse um checklist para vocês, né? Então, primeira coisa, eu estou persistindo, eu estou insistindo, eu estou fazendo o conteúdo, eu estou me dispondo a tentar, errar, fazer de novo? Ok, estou. Minha casa está em ordem, como que está meu perfil, minha bio, minha foto de perfil, link, tá tudo ok, tá tudo funcionando? Como que é meu conteúdo? Meu conteúdo é bom? Meu vídeo chama atenção? Meu vídeo tá interessante? Agora, depois, a última coisa que a gente vai falar hoje nesse encontro, eu vou dar para vocês um checklist do vídeo que funciona, um checklist para um Reels que funciona, que se vocês acertarem o checklist, não tem erro. É a última coisa que eu vou dar nessa aula de hoje, tá? Oi, lembrando que talvez alguém aqui entrou depois no grupo, mas esse grupo a gente começou já faz um tempinho, e nós já fizemos um encontro, que foi uma pré-aula, um esquenta, que foi nessa segunda-feira, e a gente liberou uma aula bônus. Quem está aqui nessas salas e não recebeu e não está no nosso grupo, depois me chama lá no particular, ou chama a Gi, a gente vai deixar o nosso WhatsApp aqui. Por favor, não exagere. E aí a gente manda o grupo, por quê?
a gente tem uma aula bônus que a gente liberou para vocês, só falando sobre a bio do Instagram, sobre a biografia, que é aquela primeira parte que aparece o nome lá em cima, né? O nosso registro e as informações que estão ali, que é muito importante. Gente, isso é o básico do básico do básico do básico. Eu até falei para a Gi, eu falei, Gi, a gente vê tanto curso no mercado, né? Tanta capacitação. Eu mesma já fiz muitos, mas eu tenho a impressão de que parece que o básico do básico do básico quase não é falado, né? E muitas vezes também não é feito, né, Maíra? Muitas não vezes é também feito. não é feito. Existe até um livro, né, do Jacob Petri, O Óbvio que Ignoramos, né? E é bem isso. E quando a gente fala no digital, também a gente às vezes ignora o básico. Às vezes a gente entra numa rede social de uma pessoa, por exemplo, eu estou pensando em considerar uma advogada de família. Temos aqui a doutora Josi, temos a Sabrina, e aí eu vou entrar lá. Aí eu já não sei, será que a Sabrina, será que ela trabalha com direito imobiliário? Será que ela é advogada de família? Será que ela é confiável? Aí aparece aquela foto da Sabrina toda na praia. Eu estou dando só um exemplo, tá? Então, quando a gente tem essa coerência no básico do básico do básico, que é aquela primeira parte que a gente mostrou para vocês na aula, já começa a mudar as coisas, até porque tem palavrinhas-chave, tem lugares para colocar tal informação, e não é difícil, são só detalhes. Então, quem não recebeu essa aula bônus, nos pede que a gente vai mandar, e ela tá bem explicativa. Tem gente que me falou que já assistiu 2 vezes e que já colocou em prática, então peçam para nós, porque é bem importante. Seria o marco zero organizar a parte da biografia. Isso aí. Tem aluna minha aí. Agora eu vi a Joelma entrando, a Joelma amada foi aluna, né? Se tiver aluna minha, deixa aí, por favor, no chat um oi, que eu quero saber se elas estão por aqui. E se alguém aqui assistiu a aula gravada que a gente liberou e se conseguiu implementar alguma coisa, se gostou da aula, deixa pra gente também o feedback aqui no chat, que é bem importante, tá? A gente quer fazer sempre uma entrega de qualidade e o feedback é muito importante. Então tá. Então aqui, seguindo. No conhecimento, depois que a gente então acerta essa questão do conteúdo, de fazer um conteúdo gostoso de ser consumido, um conteúdo interessante, né, de ser consumido, a gente passa para a questão da construção de relacionamento, tá? E aí é a história da rede que vai potencializar o relacionamento, potencializa a rede e a rede potencializa o resultado, tá bom? Então, vamos dizer que eu fiz Olha a Maíra, olha o exemplo de novo. A Maíra fez o conteúdo, acertou no conteúdo, teve todo aquele engajamento. Quantas pessoas falaram com ela, mandaram mensagem no direct dela, comentaram no post dela, né? Muitos, e não foi um post que ela viralizou, né? Que ela teve um alcance tão alto. Ela teve vários. Ó, aqui, ó. Esse post aqui, gente, teve mais de 1000 comentários. Então, pensem o seguinte, se ela simplesmente ignorar esses comentários, ela não está construindo relacionamento. Construir relacionamento é dar atenção para as pessoas, é conversar com elas, é se interessar pelo que elas estão falando, pelo que elas estão perguntando, é trazer daqui a pouco uma informação para uma dúvida que estava naquele comentário, né? É responder o direct o mais breve possível. Claro que a gente sabe que um perfil pequeno que tem uma quantidade menor de contatos consegue administrar isso mais facilmente. No caso da Maíra, que já está com um volume muito grande, certamente, né? Eu sei que ela se esforça. Várias vezes a gente está conversando e ela está dizendo, tenho mensagem para responder, tenho mensagem para responder. Então, assim, mas ainda assim, o ritmo que ela consegue, né? A velocidade, o tempo de resposta dela já não é tão imediato. Mas ainda assim, ainda no crescimento, é importante que vocês façam essa devolutiva em cada contato, justamente para que vocês possam construir um relacionamento com essas pessoas que estão chegando, que estão se interessando, tá bom? Então, aqui tem construção de relacionamento. E a última parte que a Maíra também aprendeu e implementou, é a questão do tráfego pago, que é fazer anúncio. Então, eu sempre recomendo assim. Hoje mesmo, eu atendo, o meu esposo tem uma agência de marketing, e nós atendemos algumas contas, uma delas é uma pousada na Praia do Rosa. E aí a proprietária me pediu para fazer um conteúdo específico, que era para promover um espaço de eventos. E aí eu combinei tudo com ela, a gente fez o vídeo, fez um áudio dela falando um pouquinho sobre o espaço, e aí eu mandei para ela aprovar o vídeo e ela disse que estava aprovado. E aí ela disse assim para mim, já vamos fazer anúncio nesse conteúdo, já vamos botar tráfego nele. E eu disse para ela, não, a gente vai primeiro testar esse conteúdo no orgânico. O que é no orgânico? A gente vai postar ele sem botar dinheiro no anúncio. Se ele for bem, organicamente, sem grana, a gente vai botar grana. Porque aí a gente entende que se ele já foi legal,
sem precisar botar dinheiro, ele já chamou atenção, as pessoas assistiram, as pessoas comentaram, encaminharam, ou entraram em contato com a pousada. Aí a gente potencializa com o dinheiro para fazer o anúncio, tá? Então a gente não sai botando dinheiro em tudo quanto é conteúdo e anunciando tudo quanto é conteúdo para a gente ser mais assertivo, para a gente ser mais estratégico, tá bom? Então o tráfego, o dinheiro, é quando a gente sabe que o conteúdo tá bem legal, certo? Então aqui vocês podem só observar o que eu falei, ó, a casa dela tá organizada, tá escrito tudo aqui abaixo da a foto de perfil tá boa. Aqui ela tem toda uma descrição super organizada. O link para falar com ela no WhatsApp tá aqui. Aqui ela tem destaques organizados também. E aqui ela tem conteúdo. Então, assim, tem uma bio boa, tem destaques organizados e tem 3 posts fixados. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas a gente pode fixar no topo do nosso perfil 3 postagens. E essas 3 postagens, eu vejo muita gente ignorando esse recurso e não tem esses posts fixados. E esses posts, esses 3 primeiros, eles servem para quê? Para que quem está chegando possa ver algo primeiro, algo que eu quero que essa pessoa veja, né? Algo estratégico. Porque às vezes eu fiz um post, por exemplo, de apresentação, ou um post muito bom sobre algum assunto que é importante na minha comunicação, e ele vai ficando lá para baixo. E muitas vezes as pessoas não descem tanto o nosso feed para ver o que tinha lá para baixo. Então, a gente pode ser estratégico e assertivo, escolhendo 3 postagens para fixar no topo do perfil. A Maíra fez isso também, tá? Então, a gente está olhando... Vocês lembram o que eu falei no início do encontro? É a soma de muitos pequenos detalhes. E eu imagino que com a minha fala, vocês começam a perceber o quanto de detalhes e o quanto de ações a gente precisa ajustar, acertar, entender e fazer todas essas engrenagenzinhas e essas ações andarem, né, e acontecerem ao mesmo tempo em paralelo para que isso, de fato, entregue um resultado desejado, que é o que a gente busca. Eu vou dar um exemplo prático, tá, Gi? Por exemplo, vai lá. As pessoas, gente, elas usam muito o Instagram para trazer validação. Por exemplo, eu fui viajar para Pomerode em agosto, aniversário da minha filha, meu aniversário, a gente viajou, eu peguei um guia assim impresso, tá, de sugestões de lugares, eu nunca tinha ido para lá. Então, eu queria ir num restaurante, eu peguei esse guia e aí eu olhei ali alguns restaurantes. Aí todos eles tinham Instagram. Não tinha site, tinha Instagram e o telefone. Eu entrei no Instagram de 3 ou 4 restaurantes. Aí, o que é interessante, se tu tem, por exemplo, um ponto físico e o teu ambiente é bonito. Por exemplo, tu tem um salão de beleza, o teu salão é bonito, tua loja é bonita. É importante que um post fixado seja as pessoas verem o teu local de trabalho. Então, o que eu fiz? Esse restaurante, ele tinha um post fixado, que era tipo um influenciador, alguém fez, entrando, mostrando, falando, olha, aqui tem espaço kids, aqui tem os melhores risotos, nananã. Então, eu entrei no Instagram, eu já fui direto naquele post fixado, eu já tive uma experiência sensorial, eu me senti naquele restaurante, falei, vamos nesse restaurante. Eu nem olhei mais o guia, eu não vi mais nada. E se eu tivesse entrado naquele Instagram, como eu entrei em outros, e não tivesse me atraído. Por quê? Porque esse vídeo principal que estava ali fixado, ele mostrava o ambiente. Tinha uma parede verde, tipo instagramável, tinha umas cadeiras com pelego, né? Então, quando a gente entra na rede social, muitas pessoas estão procurando validação. Então, vamos supor que eu conheci alguém na padaria. Eu estou representando uma tecnologia. Entra lá no meu Instagram para te ver. Maíra.fontoura. Aí a pessoa entra, nossa, mas tem bastante conteúdo, nossa, ela falou que a água está contaminada, nossa, tal coisa. Então, quer dizer, eu tenho a possibilidade da pessoa ver um monte de conteúdo, de ver não só o conteúdo que eu trago, mas quem é a Maíra? Aí ela vai ver, ela vai olhar meus stories, nossa, ela vai na igreja, ela é uma pessoa que tem fé, ela tem filhos, eu também tenho. As pessoas... já tá falando. Será que é só o meu? Ou mais algum? Tem algum áudio aberto ali. Por favor, fechem os áudios. Então, quando a gente coloca na nossa rede social um pouco da gente, que a gente vai falar sobre isso, e do nosso trabalho, enfim, a gente tem a possibilidade da pessoa nos conhecer um pouquinho mais. E daí, decidir se ela quer, né, ter um relacionamento com a gente, se ela quer, posteriormente, comprar da gente, porque isso é lá depois. Primeiro, a gente está falando só de nos mostrar, né, de que as pessoas nos conheçam e que, segundo momento, que elas confiem na gente, né? Porque todo o relacionamento, todos nós aqui somos empreendedores, correto? E nós queremos vender, correto? Para a gente ter um negócio sustentável, ele tem que ser lucrativo, né? E tá tudo certo, dinheiro é energia, tá tudo certo. Mas
é uma jornada, como a Gi falou. Não é do nada, né? Tem uma construção. Todos os dias um pouquinho. E tudo comunica. A roupa que eu vou fazer o vídeo comunica, né? É como eu vou me portar, se eu vou fazer deitada, se eu vou fazer assim, o meu tom de voz, se eu fiz ali a pontuação correta, né? Como que tá o meu texto que eu digito, né? Então, são vários detalhezinhos que depois vão fazendo a diferença. Pode continuar. Tá sem Diz som. o microfone desligar. Para não atrapalhar o som da Maíra. Obrigada, gente. Então, agora sim, ó, eu vou passar para vocês umas questões que são bem técnicas, mais ferramentais, tá? Então, a gente falou de muita coisa aqui, mas anotem, gente, porque depois vocês podem também pesquisar sobre isso, tirar dúvidas. A gente vai ter uma oportunidade, né, para quem quiser continuar estudando com a gente, se aperfeiçoando, também vai ter essa oportunidade, mas anotem, porque assim, ó, isso aqui que a gente vai falar agora é ouro, 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 que é isso aqui, ó, os detalhes que fazem a diferença. Então tá, falei para vocês que não dá para parar de estudar. Por quê? Porque a ferramenta muda o tempo inteiro. Então a gente precisa entender o algoritmo, né, que é a fórmula matemática que decide sobre o que será mostrado e para quem, ela está sempre mudando. Então, a gente está sempre estudando, né, isso para entender e cada vez que a gente vai fazer um conteúdo, que ele seja mais assertivo, mais intencional e mais de acordo com o que a ferramenta está favorecendo, tá? Então, se manter estudando é importante. Entender a lógica de comunicação e o funcionamento da ferramenta, né? Lógica de comunicação é o quê? Vou dar um exemplo bem básico. Pensem no seguinte, tem microfone aberto, gente. Pensem o seguinte, quantas vezes vocês foram já impactados por um conteúdo que vocês estavam ali rolando o Instagram e algo assim fez vocês, chamou a atenção de vocês. Vocês pararam e dedicaram alguns segundos da atenção e do tempo de vocês, né? Quantas vezes isso já aconteceu? Ou seja, isso, quando a gente faz intencionalmente, e intencionalmente, eu quero pontuar aqui, isso é bem importante, eu não estou, quando eu falo de ser intencional, de longe eu estou falando de ser, de não respeitar, né, os valores de vocês. Não é chamar atenção a qualquer custo, não é isso. É chamar atenção de maneira coerente, que faça sentido para o segmento de vocês. Mas sim, existe técnica para fazer as pessoas pararem e dedicarem uns minutos de atenção, que é impactar essa pessoa, chamar a atenção dessa pessoa. Várias formas de fazer isso. Curiosidade é uma delas, né? Gerar curiosidade é uma delas. E estranheza também. Então, quando a gente olha alguma coisa e acha estranho, o nosso cérebro tende a dedicar um pouquinho de atenção ali para tentar entender. Então, existem algumas ferramentas, algumas estratégias que a gente usa para que no começo de um conteúdo ele já seja interessante e chame atenção. Isso é uma das coisas sobre entender lógica de comunicação, tá bom? Inclusive, Gi, vou falar aqui uma coisa bem importante, tá? Tudo é importante, mas depois que eu comecei a aprender esses detalhes, né, com a Gi, tanto que cada aula com ela eu digo assim, Gi, as pessoas precisam saber disso, porque eu peguei vários vídeos meus e editei o início, simplesmente eu peguei e cortei o início não servia para nada, tipo assim, ó, oi, meu nome é Maíra, tô passando aqui rapidinho para dizer outra coisa, tô passando, boa noite, não, é começar começando, são detalhezinhos assim, tão pequenos, tipo assim, eu me lembro que eu estava fazendo uma aula com a Gira, ela falou assim, em vez de tu mostrar, aí nessa época eu estava fazendo bolo de milho, eu acertei a mão no bolo de milho, eu só queria fazer o bolo de milho e postar vídeo do bolo de milho. E aí ela disse assim, em vez de tu postar o bolo pronto, faz o início do vídeo tu desinformando o bolo, que era curiosidade. Foi o meu primeiro vídeo que bombou, era eu desinformando, né? Então, quer dizer, a gente não, vou fazer uma receita, eu não preciso começar eu pegando os ovos. Não, tu pode já colocar uma coisa do meio, uma coisa diferente, sabe? Abrindo uma caixa, porque o nosso cérebro, ele sempre quer, ele é curioso, ele quer contemplar o que é belo. Pode ver aqueles vídeos curtinhos que é uma imagem bonita, sempre dá visualização boa, se é uma imagem bonita e se é uma música em alta também, sendo uma música coerente com o nosso nicho, claro, né? Então, são coisinhas simples, como a Gi falou, detalhes que fazem a diferença e a gente começa a colocar em prática, gente.
é muito legal, porque tu fala, nossa, realmente faz sentido. E é só a gente pensar, nós como consumidores, o que nós gostamos, né? A gente gosta de, tipo assim, tu gosta de tu ir numa loja e a loja ter bagunça? Tu vai no salão de cabeleireiro, tem que ter cabelo cortado no chão? Então, a nossa rede social é o nosso negócio online. É a mesma coisa, é o nosso negócio online. Será que se chegar lá, tiver aquele post cortado, cortou a cabeça da pessoa, cortou o final do texto, será que fica legal? Será que passa uma boa impressão? Qual é a impressão que eu passo, né? E às vezes eu estou trabalhando até com um público, por exemplo, eu vi que tem aqui corretor de imóveis. Às vezes ele vai estar vendendo um imóvel de 100 mil reais, de 200 mil reais, está lidando com grandes cifras. Eu vou precisar me aprofundar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, fazer bem feito o dever de casa, né? Que eu digo, aquela nossa aula vale ouro, a gente podia vender ela tranquilamente aí, sei lá, por uns 500 reais, porque ela vale, ela tá top. E a gente faz o básico bem feito, dá muita diferença. Muito bem. Que orgulho, né, dessa aluna. Quando a gente entende e faz, tudo flui, tá? Tudo flui. Então, é muito legal. Para vocês que em 2021 eu estava aí do outro lado, como vocês estão? Eu participei de um curso com a Gi chamado Rota Decola. Gente, eu era tão crua, para vocês terem uma ideia, tá? Tão crua que eu não sabia nem colocar o link na bio. Eu acho que eu nem sabia o que era bio, tá? Eu não sabia. Eu entrei no curso por uma vaga que ela disponibilizou. Eu fui bolsista, eu nem paguei. Eu fui bolsista e eu entrei para poder aprender e já transbordar, para passar no nosso grupo de mães empreendedoras. Então, essa foi a intenção. Eu aprendi tanto nesse primeiro cursinho que eu fiz com ela, que eu comecei a trabalhar como gestora de mídias sociais. Vocês acreditam? O quanto vocês são capazes? Isso é importante a gente falar, né, Gi? Tem gente que talvez possa nem conseguir ligar direito o celular, nem entrar no e-mail. Gente, tudo é aprendizado. Todo mundo consegue. Eu falo para vocês de todo o meu coração. Eu sou cristã, não minto. Eu não sabia nada. E até hoje, vocês viram aqui, ó, me embaralho, faço isso. Eu apresento a live oficial da Timol pela misericórdia da Timol, porque eu sou embaralhada ainda. Mas eu faço. Eu tenho aquilo que a Gi colocou ali, ó. Consistência, persistência. Por quê? Porque quando a gente faz um trabalho consistente, chega uma hora que ele vai dar certo. É um pouquinho todos os dias. Mas a gente tem que começar, é igual a dieta. A gente um dia tem que começar a dieta. Se tu quer eliminar 10 quilos, tu tem que começar um dia, né? Senão a gente vai postergando, a gente não começa. E, gente, o digital é um caminho sem volta. Se tu tem um negócio, tu tem uma empresa, tu não está no digital, esquece. Não tem como, entende? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, eu quero, inclusive, parabenizar vocês que estão aqui em busca de conhecimento, deram um voto de confiança para a gente vai honrar cada um que está aqui. E realmente vocês conseguem. Se eu conseguir, com um cursinho que eu fiz com a Gi, eu depois administrei várias contas de Instagram, porque eu percebi que o básico não estava sendo bem feito. Por exemplo, uma pessoa que tem uma loja de bairro, ou que ela tem uma imobiliária, tem gente que às vezes não tinha nem a cidade. Eu falei, gente, eu vou ter que trabalhar, vou ter que ajudar esse povo, né? Então, realmente, se eu conseguir, vocês conseguem. Só para deixar esse acalento para vocês. Sim, isso é verdade. Assim, ó, eu fico pensando, sempre dou o exemplo da criança, né? Já pensou se a criança, quando começa a querer caminhar, ela desistisse no primeiro tombo que ela cai, essa criança nunca na vida ia caminhar. E a gente precisa se dispor a tentar de novo, a fazer de novo, a insistir, a persistir. E dá, gente. É que no começo pode parecer muito distante, mas não é. É só uma questão de se colocar disponível para aprender. E aí o resto flui, né? A Maíra é super exemplo disso. E a gente às vezes, Gi, ajudar. Falta a parceria, né? E o que nós estamos hoje aqui oferecendo para vocês é essa mão estendida, digamos assim, né? Que eu falei assim, Gi, eu tô ensinando algumas pessoas, já ensinei muitas, mas a Gi, ela tem a didática, ela tem para ensinar. Eu sei aplicar para mim, mas eu não tenho a didática dela de ensinar, e ela tem um conhecimento muito superior ao meu, né? Se ela é minha professora. Então, o que eu falo para vocês é que a gente está começando aqui uma jornada, a gente vai ter algumas aulas bônus, vamos, mas a gente vai ter a possibilidade de quem quiser seguir com a gente. Claro que com investimento, lógico, né? Nós vamos abrir mão de fazer outras coisas. Inclusive, tem muitas pessoas que representam a mesma tecnologia que eu aqui. Eu estou me sobressaindo no digital. O meu Instagram, ele tem mais seguidores e engajamento que da própria empresa que eu represento. Só para vocês terem ideia. A Kátia fez uma pergunta que eu acho bem importante. Eu li a pergunta dela, eu vou responder. Então, o que acontece? A gente está aqui com todo amor e carinho, inclusive abrindo o jogo para os meus concorrentes, entre aspas. Mas por quê? Sabe por quê, gente? Porque o digital, ele é gigante.
Eu, inclusive, nem dou conta. Não sei se vocês já leram aquela passagem na Bíblia onde eles estavam pescando a noite toda, não pegaram peixe, depois Jesus mandou jogar para o outro lado, pegaram tanto peixe que teve que chamar barcos. E eu já estou nessa fase que eu digo, gente, eu nem consigo mais atender tanta gente. E assim, por que não passar esse conhecimento adiante? Lembra que eu fui bolsista? Gente, eu fui bolsista, tá? Na faculdade também eu fui bolsista, depois eu me formei e paguei a faculdade. Então agora a gente está retribuindo um pouco do que a gente sabe. E quem, tipo assim, nossa, eu gostei muito e eu quero seguir, mas eu não quero seguir sozinha. A gente vai dar essa oportunidade também mais para o final da aula. E a Kátia fez uma pergunta interessante. Com o aumento dos seguidores, aumentaram as vendas? Sim. Kátia, quando aconteceu aquele meu vídeo do filtro de barro, eu digo assim, eu dormi de um jeito e acordei de outro, tá? Porque eu fiz aquele vídeo, foi super rápido, a minha filha de 9 anos filmou. Tava na casa da minha amiga, que ela tem um filtro de barro com a tecnologia dentro. Eu falei, Elis, filma que a mãe vai fazer um vídeo. Filmou, eu cheguei em casa, lembrei do que a Gi me ensinou, Maíra, pensa no gancho. Maíra, a curiosidade, entendeu? E eu escrevo, né, Gi? Toda aula eu escrevo. Eu falei assim, gente, eu vou botar em prática tudo que a Gi me ensinou. E eu botei em prática exatamente tudo que ela me ensinou. E eu fiz o vídeo, editei, era de noite, todo mundo dormindo, aproveitando o silêncio da casa. De noite eu consigo ficar criativa, apesar de que eu tô tentando dormir cada vez mais cedo, porque é saúde. E aí eu editei o vídeo e joguei o vídeo. E fui dormir. Tipo assim, gente, sério, eu não tava imaginando, tipo assim, esse vídeo vai bombar. Lógico que não, eu tipo, né? E aí, no outro dia, quando eu acordei, tipo assim, meu celular bombando de mensagem, Kátia. Por quê? Porque bombou no outro dia, sei lá quantas mil já tinha visualizações. E essas pessoas, algumas foram no meu link da bio, por quê? Porque eu tinha feito a tarefa de casa. Eu já tinha mais conteúdo, eu tinha destaques, eu tinha a bio, eu tinha o link da bio. Então, a minha tarefa de casa estava bem feita. O meu Instagram foi compartilhado com milhares de pessoas. Então, alguém viu, tipo, uma pessoa viu, nossa, eu vou mandar para aquela pessoa que gosta de cuidar da saúde, que usa filtro de barro, né? E aí, o que acontece? Muita gente me procurou. E, gente, eu falo para vocês, isso foi no mês de setembro, tá? Eu fiz um faturamento de quase 50 mil reais no mês de setembro, tá? Eu atendi muita gente. Muita gente. E aí, o que acontece? Eu pensei, não, eu fiz desse jeito, dá certo. Até falei, Gi, eu sou o teu case de sucesso, né, Gi? Porque tudo que ela me ensina, eu boto em prática. Já tem a Helena também, é aluna da Gi, né, Helena? E a gente já fez aula junta. Então, o que acontece? Às vezes, a gente faz um trabalho de casa bem feito, a gente faz um vídeo, porque hoje em dia os vídeos têm muita entrega, tem que fazer vídeo, não adianta. E aí, a gente tem um faturamento em um mês que a gente não tinha em um ano. Aí eu não vou falar para vocês que todos os meses foi assim, não vou falar, tá, gente? A gente só vai falar verdades aqui, tá? E outra coisa, eu falei com muita gente que não comprou nada, gente que me xingou, gente que falou que era charlatanismo, gente que me pediu estudo científico, mas também teve médico famoso que me chamou, que começou a me seguir, né? Então, assim, a gente está na chuva para se molhar, né? A gente está lá porque a gente acredita no nosso negócio, né? Todo mundo que está aqui, eu imagino que você tem aqui o corretor de imóveis, vai vender o imóvel que ele acredita que ele moraria, digamos assim, né? A gente parte do princípio que temos pessoas aqui de boa fé, de caráter, né? E eu tenho quase certeza que sim, né? Se vocês estão buscando conhecimento. Então, quando a gente faz esse trabalho de casa que a gente está falando bem feito, gente, o que é o maior diferencial do que a gente está oferecendo aqui para vocês? É que a gente tem uma linha de raciocínio. Não existe fórmula mágica, não existe. O que existe é um trabalho simples e bem feito, né? Não sei se vocês costumam receber visita inesperada. Aqui em casa acontece que eu moro no litoral. Então, às vezes aparece o porteiro e fala, Maíra, chegou tal pessoa. Eu digo, Fernando, pelo amor de Deus. Gente, eu tenho 2 filhos pequenos e eu sou quase que proíbo telas, quase proíbo, mas assim, é muito restrito. Então, eles brincam, eles recortam, eles desenham, eles brincam de Lego, de Lego. Quando vem alguém aqui em casa, eu digo, pelo amor de Deus, soca tudo no quarto. Vai, soca tudo. Sabe como é que é? Não sei se na casa de vocês acontece, mas aqui é assim, gente. A gente soca tudo num cômodo só e fecha a porta. E recebe a visita, né? E aí, o que acontece? O nosso Instagram, ele tem que estar organizado, porque às vezes não vai dar tempo. Imagina só, se eu tivesse feito aquele vídeo de noite, imagina só se eu não tivesse um link da bio, imagina se eu não tivesse ali as informações, se eu não tivesse conteúdo, se eu tivesse só feito um vídeo top que bombasse, gente, eu ia ter perdido um baita faturamento, entendeu? Então, quando a gente fala assim, gente, o básico bem feito é o básico bem feito mesmo, é uma foto legal mesmo, não é uma foto largada no sofá com óculos escuro e paz e amor. A gente está falando aqui para empreendedores, para quem quer
aumentar o faturamento para quem quer acelerar o crescimento do seu negócio. Concorda? Boa. Posso seguir aqui, gente? Então, vamos pedir para o pessoal falar aí no chat, Gi, se tá legal, se não tá, se tá cansativo, pra gente... Teve umas reações, mas pra gente também né? Pra gente ver se tá legal, não tá, né? Tô gostando, tô entendendo. E eu gostaria que vocês dissessem uma coisa que para nós norteia muito a entrega. Se o conteúdo tá muito superficial para o conhecimento de vocês, ou se tá ok, tá razoável, ou se tá avançado. Então, digam pra gente como que tá aí em termos de o conhecimento de vocês com o que a gente está entregando, tá bom? Deixem a gente saber. Eu vou seguir aqui e enquanto a Maíra dá uma olhada aí. Então tá, então vamos voltar nos detalhes que fizeram a diferença para a Maíra. Então, uma coisa que a gente conversou muito eu e ela disse, Gi, isso é uma coisa que contribuiu muito, eu usar o meu dia a dia para fazer conteúdo e não ficar pensando no que eu vou postar. Claro que vai pensar também, mas é não perder oportunidades. Então, vamos supor que ela tá indo no final de semana fazer a feira, né? Ela já vai aproveitar, ela já vai fazer umas imagens, ali ela vai dar um contexto sobre a importância de se alimentar bem, porque afinal ela tá falando de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Falar sobre uma alimentação saudável, sobre a questão da feira, da escolha das frutas, das verduras, desculpa, faz sentido para o nicho dela. Então, não é a gente levar o conteúdo, o dia a dia para a rede social, sabe? Então, o que vocês fazem? Qual que é a rotina de vocês e o que vocês podem... vou pegar o exemplo aqui da Helena maravilhosa que está aqui com a gente. Ela é uma artista incrível, ela pinta porcelana e também é aquarelista. E aí, o que é o dia a dia dela? Muitas vezes, ela é mãe, né? Eu sei que ela tem um gatinho, eu sei que ela também ela frequenta a igreja, ela é católica. Então, tipo assim, obviamente, o conteúdo dela, o dia a dia dela pode ser parte da rotina dela, né? Daqui a pouco, ela pintando, ela escolhendo com o fornecedor os materiais, né? Então, tudo que faz parte do universo dela pode vir para o conteúdo, não necessariamente só o trabalho final, mas parte do dia a dia. E, na verdade, quando a gente fala em Instagram, que é a nossa aula, que é o nosso foco, a gente, na verdade, vai falar de muitos assuntos, inclusive tráfego pago, de edição de vídeo, mas vai ficar gravado assim, Cíntia, mas nesse primeiro, o nosso assunto é Instagram. E quando a gente fala de Instagram é rede social de relacionamento. Então, se é uma rede de relacionamento, nós temos que nos relacionar, né? Existe uma amizade sem conversa, né? Então, se é uma rede social de relacionamento, por exemplo, vocês podem falar os nichos de vocês aqui, que eu já vou conseguindo interagir um pouco. Então, por exemplo, vamos falar que aqui tem uma fisioterapeuta, né? Então, eu estou precisando de uma fisioterapeuta, ou ainda não estou precisando, mas sigo uma fisioterapeuta. Ela vai lá, ela posta ela passeando com o cachorro, tem a ver, porque tem a ver saúde, né? Ela vai postar ela na feira, ela vai postar ela na rotina de exercícios dela, né? Vez ou outra, uma pincelada. Isso aí vai servir para as pessoas irem se identificando com a gente, porque como a gente sempre fala, nada é para todo mundo. Agora, se eu, por exemplo, sou uma palestrante renomada, eu quero fechar grandes contratos com empresários, eu dou processo de coaching. Será que fica legal eu postar sexta-feira no pagode? Eu posso ir no pagode se eu quiser, mas será que combina eu postar? Lembrando, a gente está falando aqui para empresários, para empreendedores, para quem quer acelerar o seu negócio. Então, a gente sempre tem que pensar numa coerência. Agora, por exemplo, eu sou consultora da Timol, trabalho com saúde, eu vou num restaurante. Quem não me segue ainda, por favor, me sigam, @maira.fontoura. Eu vou no restaurante, eu vou fazer um prato bem bonito, que eu vou comer, com uma proteína, com salada, eu já boto a minha garrafa, eu já tiro uma foto, eu já marco o restaurante e posto nos stories. Isso é o quê? É ser estratégico, ser intencional e aproveitar os outros públicos. Eu não deixei de me divertir, estou com a minha família, eu estou aqui, eu só tirei a foto e postei, ponto, guardei o celular, né? Mas o restaurante repostou, vai que alguém olha, o que é aquela pedrinha na garrafa? Quem é essa pessoa? Já entra no meu Instagram. Então, o que a gente sempre tenta falar é o quê? É ser intencional no teu dia a dia, estratégico e intencional, né? A Sabrina está dizendo que relutou, e eu sempre batendo na mesma tecla, né, Sabrina? Uma advogada maravilhosa, botando aquelas fotos com filtro de bichinho, né, Sabrina? Eu dizia, amiga, às vezes até eu digo assim, gente, eu tenho que diminuir as minhas falas, porque às vezes eu incomodo muito. Tem uma outra amiga minha que eu digo assim, amiga, tu quer tomar uma cerveja, toma, mas não fica postando que não está combinando com o teu nicho. Se controla.
Eu acho até que tu não deveria tomar, porque dá barriga, eu encho o saco, né? Mas é porque tem intimidade, mas é porque é amor, né? Amor. Então, quer dizer, a gente sempre tem que pensar em desenvolver o nosso conteúdo no dia a dia. Ah, agora o que eu posto? E aí, o nosso radar está sempre ligado, que foi o que a gente falou de expandir a mente, da mentalidade. Imagina só, a Helena é uma aquarelista. Ela gosta de pintar, ela tem um bloquinho que ela pinta de frente para o mar. Pintou, já tira uma fotinho, já posta ali pintando de frente para o mar, já posta uma foto. Gente, quem mora em cidades bonitas, não só a cidade bonita, que toda cidade tem a sua beleza, né? E nosso cérebro gosta de contemplar o belo. Tá num parque, viu uma flor, tem que ver se faz sentido tá colocando aos pouquinhos na rotina, né? Porque isso vai trazendo conexão com o público e realmente, sim, faz a diferença. Então, gente, uma coisa que, só para encerrar esse assunto, a minha recomendação quanto a essa questão do filtro do que postar sempre se façam uma pergunta: o que eu estou intencionando postar contribui para o posicionamento e para a imagem que eu quero construir ou não? Se não contribui para a imagem que eu quero transmitir, para o meu cliente, não vou postar. Se contribui, hoje, rapidinho, eu acho que tu tem que permitir a conversa no chat da tua sala, tá? Que só tá na minha. Alguém me falou aqui no WhatsApp. Mas acho que tá liberado. Ah, então pode ser que antes tu tenha travado, né? Porque aqui eu acho que antes tá estava fechado, agora tá liberado, gente. Usem o chat à vontade. Tá, então vamos para o próximo passo, que nós já estamos adiantados no horário. Ser intencional com as marcações e colaborações, né? Isso foi o que a Maíra acabou de falar. Então, se ela já vai num lugar, já vai fotografar, por que ela não vai marcar aquele espaço, aquele fornecedor, né? Aquela pessoa, amigo? Vou dar um exemplo bem legal, por exemplo, Gi. Eu estava agora em Fortaleza, fiz uma viagem pela empresa que eu represento. Aí eu fiz um passeio de quadriciclo. E aí eu já até falei com o cara, eu falei assim, nossa, fiz umas imagens top, eu vou fazer um vídeo, vou te convidar para ser colaborador. E certo que eu vou falar para todo mundo que vir para Fortaleza para fazer o teu passeio e tal. Ele, não, com certeza. Então eu fiz um vídeo legal, eu convidei ele para ser colaborador. Então, quer dizer, o vídeo que eu já ia fazer mesmo, eu já ia postar. Eu já estou aparecendo na página dele também. E tem gente que ama isso, ama essa possibilidade. Por exemplo, a Helena Pinta, ela pode fazer um vídeo e convidar a marca da aquarela que ela usa para ser colaboradora. Claro que talvez alguns de vocês não saibam que isso existe, mas existe uma ferramenta que tu pode convidar a outra pessoa para fazer a mesma postagem, aparece em 2 perfis. Gente, isso é ser estratégico. Então, a gente sempre está tentando trazer outros públicos para a gente. Públicos que se interessem, né? Porque eu penso assim, se o público que está lá vendo aquele passeio de quadriciclo é um público que viaja, né, que talvez também tenha um poder aquisitivo legal, é um público que é geração saúde, é um público legal, né, é um público que me interessa. E aí tu vai agregando outros públicos no teu. Mas isso é uma construção, que nem a gente fala, é uma construção de mentalidade. A gente vai abrindo a mente, né, a gente vai tendo insights, por isso que a gente sempre fala, anota, nós vamos ter insights nos próximos dias, eu tenho certeza, que vocês vão ter muitos insights. Inclusive, separem um caderninho, uma caneta, ou bloco de notas no celular, e vai anotando, porque vocês vão ter insights, né, Gi? Isso. A Josi perguntou se ser colaborador é apenas compartilhar postagem. Tu tem que postar, e ali onde tu tem a opção de fazer uma marcação, tu vai escolher a convidar um colaborador. Então, é no mesmo lugar que tu vai para fazer marcações, só que tu vai convidar um colaborador, e tu depende desta pessoa aceitar, tá? Então, é legal combinar antes, tá? Assim, é interessante, porque quando a pessoa recebe lá a notificação, né? Quando tu convida alguém para colaborar, ela recebe uma notificação para aceitar a colaboração. E aí, às vezes, ela é pega de surpresa, e aí, de repente, vocês não combinaram talvez um detalhe ali que, de repente, faria com que ela aceitasse. De repente, ela deixa de aceitar por um detalhe ou outro. Então, eu acho interessante, sempre que possível, combinar, né? Olha, eu tô com vontade de fazer um post em colaboração contigo, o que tu acha? Assim, fica legal? Tem alguma restrição? Pode ser, blá, blá, blá. Aí, pronto, faz a colaboração. E aí, se aceitar, ótimo, né? E aí, vocês vão fazer uma troca de público, né? Que a gente chama, que é a pessoa vai ver a pessoa que tá no outro perfil, vai te conhecer através daquela postagem no perfil daquela outra pessoa e vice-versa, tá bom? Os teus seguidores conhecem o perfil de uma outra pessoa que também veio para o teu feed, tá bom? É isso. Então, posso seguir aqui, Maíra? Tá, então, intencional nas marcações e colaborações. Atenção para boas referências e algo que a gente chama de transferência de domínio. Gente, isso é ouro, ouro. Se eu pudesse ensinar para vocês uma coisa hoje, assim, uma coisa pontualmente, acho que seria essa. Porque eu vejo tanta gente com dificuldade
de o que postar. O que eu posto, o que eu posto. Gente, olha o conteúdo que tá aí e que tá performando bem. Claro, tem um filtro, né? Por favor, mas assim, vocês vão olhar o conteúdo. Poxa, esse conteúdo tá muito legal. Olha que bacana esse conteúdo. Tem uma frase legal, tem uma imagem legal, tem um contexto legal. Como que eu faço esse mesmo post, ou muito próximo dessa ideia, adaptado para o meu segmento, para o meu produto, né? Então, esses dias, como é que foi aquele que eu fiz, Maíra? Tu lembra? Era este vídeo... considere este vídeo um lembrete para... Eu vi, né? Eu vi um conteúdo assim. Considere este vídeo um lembrete para... E tinha uma frase. E era uma imagem no fundo. Aí eu disse, que legal isso, gostei. Aí eu fui lá e peguei a ideia. Então, eu peguei e fiz um post meu com imagens minhas e um lembrete meu para as pessoas. E aí o meu ficou, considere este vídeo um lembrete para... E aí a minha frase, que eu já não lembro mais, porque eu já fiz vários posts nos últimos dias e eu já não me lembro qual era a frase do lembrete. Mas a ideia era passar uma mensagem. Eu postei assim, eu fiz um videozinho, falei, se eu estou passando no seu feed... É um lembrete para você beber água, uma coisa assim eu fiz, né? Fiz nos stories e fiz também no... tá aqui o meu, ó. No Reels. Tá aqui, ó. Considere esse vídeo um lembrete de que é melhor algo simples, mas feito, do que algo muito elaborado, mas não terminado. Então, eu queria trazer essa mensagem para as pessoas, né? Justamente por causa dessa questão, de que muitas vezes a gente fica querendo que fique melhor e melhor e melhor, e a gente não acaba não desenrolando, não colocando as coisas para frente. Então, era um lembrete, era para trazer uma mensagem. Então, eu adaptei uma ideia de um outro conteúdo, de uma outra pessoa que eu vi e gostei, adaptei para mim, para o meu nicho, para minha mensagem. Isso vocês podem fazer o tempo todo, com muitos conteúdos que tem por aí na internet. Então, se vocês pensarem nas possibilidades que vocês têm, só observando boas referências, gente, criem uma pasta de referência. Vocês podem criar, né? Tem alguém com o microfone aberto, gente. Se puder fechar, eu agradeço. Pensem, observem aí, tem uma pasta lá dentro vocês conseguem fazer coleções no Instagram. Então, vocês podem criar uma coleção e salvar todas as referências que vocês olham, gostam e que vocês depois vão adaptar. E depois não é depois nunca, tá? O depois é tipo amanhã, hoje, né? Assim que possível, né? Então, salvem as referências e criem o conteúdo de vocês com base nelas. Eu vou seguir aqui. Captação de fotos e vídeos com o celular com qualidade razoável. Gente, ninguém precisa ser profissional da área do audiovisual, não é isso. Mas hoje, os telefones, eles já têm uma boa capacidade, né, de captação de imagem. E assim, o que a gente precisa entender para ter uma qualidade mínima é técnica. Luz, ângulo, posição, de onde a gente está em relação à luz, em relação ao ângulo, às vezes mais de cima, às vezes, sabe? Então, limpar a lente do celular, óbvio, sempre, primeira coisa é limpar a lente para não ficar aquele embaçado, aquele borrado, sabe? As configurações básicas ali da câmera do telefone de vocês, conhecer um pouquinho dessas configurações. E a questão do horizonte também, às vezes a gente faz uma foto, o horizonte da foto fica meio estranho. Então, assim, são algumas técnicas, né, que super favorecem, assim, já dá uma outra apresentação. E vou trazer uma informação para vocês, um dado. O Instagram, ele diminui a entrega de imagens com a qualidade baixa. Então, isso é bem importante que vocês saibam. O alcance de vocês, a entrega do conteúdo fica reduzida quando a qualidade da imagem está muito ruim, tá? Então, é importante esse básico para uma captação aí minimamente razoável, tá bom? Edição de vídeo. Então, tudo isso aqui, gente, vocês estão percebendo que os detalhes que eu tô falando é em relação ao case da Maíra, né? Toda essa lista aqui são coisas que ela fez, que a gente consegue olhar no perfil dela e que ela fez. Então, as fotos e os vídeos dela têm essa qualidade mínima. Edição de vídeo, ela super dominou, ela aprendeu a fazer, ela faz muito bem e com uma agilidade incrível, impressionante. Ela se destaca muito nisso para mim, eu vejo que ela tem uma agilidade, uma facilidade para isso, mas eu sei que nem sempre foi assim, né, Maíra? Então, tu conseguiu aprender, dominar e ganhar agilidade ainda. Top, tá de parabéns. E vídeos aí de duração diferente, isso é um outro ponto. Gente, eu nunca me esqueço, a gente fazia um curso chamava Virada de Chave no Digital ano passado, e foi o marido da Gil Kim que deu essa aula, e ele me ensinou a botar legenda no vídeo. Gente, sério, eu vim para casa, eu parecia criança jogando videogame, eu não queria dormir, porque eu comecei a mexer, falei, nossa, é muito legal, é muito fácil, nossa, é muito legal, muito fácil, eu comecei a botar legenda, e tu bota a legenda no vídeo primeiro, que ele fica muito mais acessível, né? Eu já tive até uma cliente que ela é surda, eu achei muito legal, por quê? Porque ela conseguiu consumir o meu conteúdo por conta da legenda, e me despertou um pouco mais, inclusive,
E também fica legal, assim, porque visualmente fica legal, a gente consegue assimilar melhor quando a gente está lendo, né? Então, essa aula, assim, para mim foi tipo, cada vez que eu assisti uma aula, eu dizia, Gi, esse teu curso todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que fazer, quem é empreendedor tem que fazer. Eu sempre falava isso, né, Gi? E aí eu ia colocando em prática, aprendendo, eu falo assim, é bom demais, porque a gente aprende, não é difícil, gente, é fácil, sério, é fácil. Só porque tu tem que ir mexendo, tem que ir treinando, né? Mas assim, vale muito a pena, é muito bom. Eu adoro, né? Uma das coisas que eu mais gosto é fazer vídeo. É que é uma questão de prática, né? Lembram que a gente falou sobre a história de se colocar disponível para testar, para praticar. Então, essa questão da edição de vídeo pode parecer um grande mistério, algo super complexo, mas não é. É simples, é só se permitir aprender. É que às vezes a gente não se dá nem chance de permitir aprender, tá? E depois, lembrando que eu sou a prova, tá? Não sabia nem fazer a bio, colocar link na bio e aprendi. E quem depois tiver interesse, nossa, eu tô gostando, eu não sei nada, mas eu quero aprender tudo isso, a gente tem uma linha de raciocínio. A gente vai desde organizar a casa, até pensar a produção de conteúdo, até estratégias offline, tudo isso a gente vai estar passando certinho, sem vocês fazerem sozinho, com um suporte que a gente vai logo mais já explicar para vocês. Por quê? Porque a gente tem que começar pelo começo, né? E a gente vai subindo os degraus. Mas o objetivo é que sim, a gente chegue na edição de vídeo. Sério, gente, não é difícil. Eu sou prova viva, tá? Então tá, então vamos lá que eu quero terminar essa lâmina aqui. E aí, olha só, o que é importante quando a gente fala de vídeo, além de dominar a questão da edição, tá? É importante a gente entender que o vídeo, a gente pode fazer um vídeo bem curtinho e um vídeo bem mais longo. Mas, para quem está começando, o que eu recomendo? Vídeos curtos, bem curtos, de tipo até 30 segundos, 40 estourando. Mas se puder, façam vídeos bem pequenos, de 15, várias vezes. Às vezes faz um mais longo, mas faz uns vários bem curtinhos. Porque pensem o seguinte, existe uma lógica dentro da plataforma que diz que o conteúdo ele é privilegiado, a plataforma entrega mais para mais pessoas aquele conteúdo que é mais que tem mais retenção, ou seja, que a pessoa assistiu um tempo maior do vídeo. Então, por exemplo, se o meu vídeo tem 15 segundos e as pessoas assistiram de 10 a 15, elas assistiram mais, né? 2/3 do vídeo, se ela assistiu 10 segundos. Então, significa que foi uma boa retenção. E aí, a plataforma vai me ajudar distribuindo esse conteúdo. Agora, se eu faço um vídeo bem longo e as pessoas assistiram 10 segundos e ele tinha quase 1 minuto, quanto a retenção, né? Quanto representou, né, de fato, o que essas pessoas assistiram do meu vídeo? Muito pouco. Aí a plataforma não me ajuda, porque ela entende que as pessoas não gostaram do meu conteúdo. Então, para vocês que estão começando, invistam em vídeos mais curtinhos. Depois, à medida que tu vai aprendendo a lógica da narrativa do vídeo, de como construir ali uma comunicação no vídeo, né, como contar ali a historinha dentro do vídeo de vocês, aí vocês vão aumentando o tempo do vídeo, tá? Aí vão fazendo vídeos mais longos. Mas tudo é uma questão de entender a lógica da comunicação e como a plataforma funciona, tá bom? Outro ponto. Início do conteúdo precisa ser diferenciado, o gancho inicial. Que aí é um pouquinho do que eu falei para vocês lá no início do nosso encontro, lembra? Que eu disse assim, precisa chamar a atenção das pessoas, precisa impactar elas no início, para que elas possam, de fato, decidir dedicar ali alguns segundos, alguns minutos, né, que seja, dependendo do tamanho desse vídeo, ou até, por exemplo, se for um carrossel, né, que são aqueles posts com vários slides, né? E aí, quando eu falo lâmina, eu entrego a minha idade. Mas acontece sempre, eu tento falar o slide, mas a lâmina é a primeira palavra que vem na minha cabeça. Mas então, assim, pensem assim, a gente precisa, a primeira coisa que a gente mostra, seja os primeiros segundos do vídeo ou a primeira lâmina do carrossel, né, dessas imagens, ela tem que chamar atenção. A gente chama isso de gancho inicial, né? E a ideia é que ele faça as pessoas serem impactadas e dedicarem atenção para vocês, tá? Então, esse início é importante. E a Maíra acertou muito nisso. Em vários dos vídeos que ela viralizou, né? E viralizar, a gente entende por alcançar um resultado acima da nossa própria média. Então, pensem o seguinte, se vocês têm, em média, 50 curtidas ou um alcance de 100 contas por post, se um dia vocês tiverem em um post um alcance de 1.000, tinha 100, passou a ter 1.000, poxa, vocês alcançaram muito mais que a média de vocês. No contexto de vocês tiveram um conteúdo viralizado.
tá? Então, a gente entende viralizar algo que sai muito da tua própria média. E aí a Maíra, então, acertou muito nesse gancho inicial, nesse começo, e fez muita diferença para esse resultado alto nesses conteúdos, principalmente, tá? Onde o gancho foi assertivo. Depois a gente tem a questão do conteúdo das postagens, sem ter cara de propaganda. Esse é outro ponto bem importante. No aulão, a gente falou um pouquinho, no aulão de esquenta, na terça-feira, 7, a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu até usei esse exemplo, a gente paga as plataformas, né, de tipo YouTube, tipo Spotify, a gente paga para quê? Para não ver propaganda, a gente não quer ver propaganda, né? Não é uma coisa gostosa. Então, o que a gente faz? A gente paga para não ver. Aí a gente vai para a rede social, a gente quer vender, a gente faz o quê? Propaganda. Não, a gente não vai fazer isso, né? Vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo, vocês não vão fazer isso. Vocês faziam, não vão fazer mais. Porque o que acontece? Esse conteúdo é um conteúdo que é ignorado pelas pessoas, na grande maioria das vezes. Então, a gente faz um conteúdo que seja informativo, educativo, divertido, sempre inspirador, pode ser um conteúdo inspirador também. Então, depois, no contexto, a gente vai amarrar as coisas. Mas, de cara, eu não vou fazer um conteúdo, ou pelo menos eu não vou fazer só conteúdo que seja de oferta, de propaganda, né? De divulgação do meu produto, tá? Então, a gente amarra isso num contexto de jornada, né? Pensando, por exemplo, num calendário de 30 dias de postagens, a gente vai pensar estrategicamente, e claro que a gente também vai fazer conteúdo de oferta, mas ele não pode ser a tônica principal, ele não pode ser o meu volume maior de postagens, tá? Então, vamos evitar esse post com cara de propaganda e de oferta, principalmente assim, considerando o volume, tá? Ele vai acontecer numa dose menor. E aí, quantidade e volume de postagens. Isso é outra coisa. A Maíra foi para uma aula, acho que faz umas 2 semanas, e aí a gente foi fazer a nossa análise de métricas, né? As métricas são os números que a plataforma, que o Instagram nos dá, para a gente entender como que a gente está se saindo, tipo, um mês em relação ao outro, né? Então, por exemplo, como foi o desempenho dos meus posts do mês passado em relação a esse mês? E aí a gente tem lá uma tabela, um relatório, que todo mês a gente preenche esse relatório e com base no que esses números nos mostram, a gente ajusta o planejamento do conteúdo. E aí a Maíra estava preenchendo as métricas dela e eu fui olhar e ela tinha postado naquele mês, naqueles 30 dias, isso foi, acho que outubro, 35 reels. 35 reels. Isso dá mais de 1 reels por dia. Então, vocês têm noção do que é o volume? E volume também é importante, porque volume significa que quanto mais a gente posta, mais pontos de contato a gente tem com as pessoas, mais chance a gente tem de ser visto, de ser lembrado, de construir uma imagem, de fixar essa imagem na cabeça, né, das pessoas que estão nos assistindo. Então, volume importa, qualidade importa também, mas volume e quantidade de postagens também importa. Então, fazer quantidade é importante também, tá? Uso das hashtags é um outro ponto que a Maíra usa bastante e usa bem assertiva, com bastante assertividade. Não faz sentido eu usar uma hashtag tipo meu nome. Porque eu não sou uma pessoa pública, né? Eu não sou uma pessoa que as pessoas... Hoje tem gente que pode ser que não saiba o que é hashtag. Tá. A hashtag, ela funciona como um link e vou dar um exemplo que fica mais fácil. Termos pesquisáveis, termos seguidos. Então, por exemplo, aquelas pessoas que colocam... a própria hashtag Garopaba é uma, né? As pessoas vêm para cá, gostam de veranear aqui e seguem essa hashtag. Entre aspas, assim, de forma muito leiga, é como se fosse um perfil. Então, todo mundo que usar hashtag Garopaba é o jogo da velha, isso mesmo. Só que aí é o jogo da velha seguido de uma palavra, né? De um termo, de uma expressão. E isso. Então, o que acontece? É o jogo da velha seguido de uma expressão. Então, hashtag jogo da velha Garopaba, todo mundo que postar e usar isso lá vai aparecer dentro, é como se fosse uma etiqueta que reunisse todos os posts que usaram esta hashtag, tá? Então, é como se fosse um catálogo, uma grande pasta isso, exatamente, água magnetizada, hashtag água magnetizada, tudo junto emendado, por exemplo. Se as pessoas costumam pesquisar isto ou seguir isto, né, muito provavelmente o pessoal da própria rede da Tmall usa talvez bastante essa hashtag. Mas, assim, o que as pessoas podem seguir por conveniência própria delas?
Daqui a pouco elas querem saber sobre bem-estar, sobre saúde, sobre atividade física, alimentação saudável. Esses são termos de interesse. Então, esses termos de interesse, eles são acompanhados, são seguidos. E aí, quando a gente usa essas hashtags nos nossos posts, existe chance do nosso post aparecer para as pessoas que têm interesse e que seguem este termo, esta hashtag específica, tá? Não sei se me fiz clara. Espero que tenha conseguido explicar, tá? Então, é interessante a gente tentar ser assertivo na escolha das hashtags. Não precisa usar muitas, mas, tipo assim, em torno de 7 por postagem, tá ótimo. Adiante. Otimização com análise nas métricas, né? Então, é isso que eu falei sobre o relatório do desempenho que a gente faz uma vez por mês, e aí a gente olha o desempenho dos posts e a gente avalia o que a gente pode melhorar aqui, né? Da última análise da Maíra, ela já saiu com algumas coisas que ela tinha que ajustar, e uma das coisas era que ela tinha que fazer mais post estático. E aí ela já saiu daquela aula, né, preparando ali, planejando posts estáticos, porque os vídeos ela já faz bastante. Mas as métricas mostraram que era importante para o perfil dela fazer mais post estático, e aí ela já começou a fazer. Outra, só informação aqui complementar para vocês. Se vocês fazem o carrossel, que é aquele post com várias lâminas, se vocês usarem música na hora de postar esse conteúdo, tem chance dele aparecer na aba de Reels. Isso é uma coisa bem nova. Eles ainda estão testando. Já apareceu para mim alguns carrosséis. Então, tipo, eu tava consumindo a minha aba de Reels. E aí, daqui a pouco, apareceu no meio do Reels um carrossel. Então, se vocês usarem a música, pode ser aí uma estratégia para dar uma impulsionada no post estático, tá? Muito bem. Terminando aqui. Tráfego pago no botão azul, que é um jeito mais simples de fazer tráfego pago, mas isso é uma coisa que a Maíra também fez, né? Faz de forma assertiva, ela escolhe os conteúdos certos para colocar o dinheiro e fazer o anúncio, né? E isso acaba também trazendo para ela, né? Acaba potencializando o desempenho que já é bom no orgânico, então ele acaba ficando melhor ainda com o tráfego, tá bom? Gente, terminei essa lâmina, falei pra caramba. Espero ter contribuído muito. Mas foi assim, ó, uma análise geral do passo a passo daquilo que a Maíra fez e que deu muito resultado para ela. Quanto custa o tráfego? Tu que decide, tá? Tu que vai dizer quanto que tu vai colocar na plataforma. Então, eu posso escolher colocar R$50, eu posso escolher colocar R$20, eu posso escolher fazer 2, 3, 4 dias, o mês inteiro. Tudo isso são coisas que a própria plataforma vai te deixar escolher e modular. Então, a verba, né, que tu vai definir para o tráfego é a que tu pode. E aí, só para dizer para vocês que novos resultados pedem novas ações, e aí agora eu passo a palavra para a Maíra, então, que ela vai contar um pouquinho para vocês de como a gente pode, de repente, seguir juntos, aprendendo, estudando. A gente formatou um curso completo, aonde a gente vai ensinar desde o básico, né? Que a gente chama de programa de aceleração de resultado para empreendedores através do digital. Foi aquilo que eu disse para vocês. Imagina só se eu tivesse só no offline, né? Eu não teria tido nem a rentabilidade que eu tenho hoje, nem o alcance, e principalmente, eu não estaria passando a minha mensagem, porque o negócio que eu estou inserida hoje é muito mais do que financeiro para mim. É uma missão que eu tenho de falar algo que é interessante, que eu estou falando de qualidade de vida, de saúde, né? Então, isso para mim também importa muito, né? Seu negócio pode ir bem mais longe com o digital. A Rota é um programa de aceleração de resultados para empreendedores através do digital. Pode passar. Então, principalmente, vocês saberem que vocês não estarão sozinhos, que nós estamos aqui. Acho que é legal só pontuar duas coisas. Primeiro, que essas pessoas que podem complementar as coisas que a gente vai falar no treinamento são pessoas que já contribuem nos meus treinamentos presenciais, tá? Então, agora, recentemente, semana passada, a gente teve uma fotógrafa que falou sobre captação de fotos e vídeos. Então, ela deu um aulão sobre isso. A gente tem uma outra parceira que também fala sobre tráfego pago, isso quando eu faço os treinamentos presenciais, né? E a ideia é a gente trazer tudo isso
para o online também e para vocês, que vocês possam complementar tudo com aquilo que a gente também vai falar. E assim, ó, quando a Maíra me falou sobre essa possibilidade, esse projeto, eu disse para ela, eu não quero fazer um treinamento, um curso, tanto que eu nem chamei de curso, né? Eu fiz questão que a gente usasse um outro termo, um programa de aceleração, porque quantos cursos eu vejo por aí que as pessoas compram, é 100% gravado, o suporte nem é a pessoa que deu o treinamento, que gravou o treinamento, nem é ela que dá o suporte, né? O suporte é por e-mail, sabe lá Deus quando vem a resposta. E aí eu disse para a Maíra, se for para a gente fazer, então vamos fazer algo que a gente vai estar dentro, a gente vai estar junto, sabe? Pegando na mão, ajudando. Manda o tutorial do nosso, né, com o nosso telefone ali no nosso computador, grava um tutorial para mandar quando não está conseguindo, quando não está, quando está tendo alguma dificuldade. Então, é uma proposta bem diferente de acompanhamento, tá bom? Segue aí, Maíra. Então, aí aqui, qual é a proposta? O que vocês vão aprender? Instagram para negócios, fotos e vídeos com o celular, que para mim é o ouro, né? Que é o que tem me trazido aí muitos novos clientes todos os dias. Edição de vídeos, tráfego pago, ações e estratégias no digital, produtividade com o digital. Quer passar para a próxima? Vou passar, tô passando. Daí aqui os módulos. E assim, é muito completo, né? É quase que uma faculdade, tá? E depois tem a pós-graduação. Então, olha só. Começando com o módulo 1, Instagram, a base. Configuração da conta no Instagram, né? Que tem muita gente aqui que também precisa dessa primeira parte. Tem gente que está como conta pessoal, tem que mudar para conta profissional. A sua bio e a sua imagem de perfil, os stories, usar com sabedoria. Vai ter uma aula só sobre stories, uma aula só sobre os destaques, ensinando também a parte de ser estratégico, o marketing digital com o marketing em si, né? Maíra, só uma coisa importante de lembrar. A gente está trazendo aqui, só para frisar, tá? Hoje a aula foi da análise de caso, mas no treinamento a proposta é que vocês tenham também a parte ferramental, tá? Então, aonde fica o botão que eu aperto para mudar a minha bio? A gente falou que é importante mudar a bio hoje, né? Deixar uma bio organizada. Mas como eu faço? Qual é o botão? Aonde eu vou? Qual é o passo a passo? A configuração da conta é uma coisa muito importante. Tem muitas pessoas que perderam conta, foram hackeados, sofreram golpes, porque a configuração da conta estava errada. Então, a gente está se propondo aqui a começar do básico, do início, que muitas vezes as pessoas já estão postando, já estão fazendo conteúdo, mas essa parte ficou lá para trás, ficou negligenciada. Então, é importante que a gente revise isso aqui, tá bom? Pode seguir aí, Maíra. E lembrando que essas aulas todas são gravadas, ok? Então, tu pode assistir quantas vezes tu quiser. E aí depois... E no teu ritmo, né? Isso. Posts fixados, a estrutura de um post bem feito, pulo do gato, dicas práticas, o que postar, como a gente falou, referência e inspirações, né? Então, já um material de inspirações, né? Para a gente estar se inspirando. No módulo 2, o conteúdo que funciona, a lógica da comunicação, a jornada e as suas fases, os 9 primeiros posts do perfil, monte o seu calendário de postagem, isso é muito legal. Estratégias, ganchos, roteiros e narrativas. Ajuste com base nas métricas, carrossel funcional e tráfego pago para iniciantes. No módulo 3, já entra a parte de Canva. Não sei se vocês já conhecem Canva. É um site que a gente pode editar, né? Que é muito legal. A gente consegue fazer vídeo também no Canva, consegue fazer várias artes. Site com o Canva, que também é muito legal. Eu também não sabia nada do Canva, aprendi tudo com a Gi. Tutoriais rápidos de diversas ferramentas. Depois, no módulo 4, online e offline. Então, tem marketing e venda. Então, não é só o marketing digital, tem também o marketing do offline, que é o que a gente faz aqui em carne e osso no nosso dia a dia. Online e offline, combine os dois e potencialize os resultados. Defina o seu mix de canais. O mix de canais é, por exemplo, aonde Maíra vende? Eu vendo no Instagram, eu vendo no WhatsApp Business, eu vendo no Sacolão toda sexta e sábado na loja de hortifrutis. Eu tô lá marcando presença porque eu descobri que lá tem um público top para mim, né? Eu tô em todos os eventos da minha cidade, eu patrocino eventos esportivos. Então, os meus canais de venda, onde eu tô, né? Aonde eu quero estar, aonde está o meu público. E a gente vai ajudar vocês a descobrir isso. Ações e estratégias, cases e exemplos criativos. A roda das vendas, que é uma ferramenta de diagnóstico, que inclusive a gente vai trazer um bônus daqui a pouco para vocês, falando sobre isso. Depois o módulo 5, profissionalize o seu negócio. Então, tu já organizou a casa, tu já entendeu qual conteúdo funciona, tu já sabe fazer site e vídeo, tu já entendeu de marketing, agora tu vai profissionalizar ainda mais. O WhatsApp Business, que traz um atendimento
profissional, a gente também vai ensinar vocês a sua conta no Google. Sabia que vocês podem estar bem posicionados no Google e ter, inclusive, um site gratuito dentro do Google? Pode, e a Gi é fera, todas as ferramentas do Google. Então, chama Google Business ou Google Meu Negócio. A gente vai ensinar vocês. Vocês podem ser encontrados no Google. Isso é maravilhoso, gente. Só isso aqui acho que já é ouro, né? Porque a gente estava falando Google... de Instagram, agora a gente já está falando de Google, né? Google então, Perfil de Empresas. O nome mudou recentemente. Agora é Google Perfil de Empresas. Google, mas é importante para ser encontrado no Google também, né? Google Keep, né, que é Organize Suas Ideias, Google Forms, né, que é um formulário do Google para organizar cadastros e pedidos, Google Planilhas, para você ter os dados das pessoas e orientar as decisões, uma identidade visual bem definida e organizada e fotos e vídeos com o celular. Gente, será que é bastante conteúdo? Será que não é uma faculdade já? É bastante coisa, né? É uma faculdade prática, né? Porque assim, na faculdade a gente aprende muita teoria. E eu vou dizer para vocês, quando eu saí da faculdade de administração, lá em 2008, que eu montei meu primeiro negócio e comecei a empreender em 2010, eu juro para vocês, a faculdade mesmo, ela não me ajudou. Assim, ela me deu muito conceito, ela me deu muita teoria, mas quando eu abri um pequeno negócio e precisei me virar nos 30, gente, eu aprendi na prática, eu aprendi a empreender, foi no dia a dia, foi com a cara no balcão, trabalhando, foi isso, ali foi a minha escola, de verdade. Tá? Então, a proposta é que seja algo bem prático. A minha faculdade, ela já foi bem prática, que foi a faculdade de marketing, ela foi bem prática mesmo, né? E aí a gente está aqui, então, trazendo, então a gente tem toda essa parte da administração e tem a parte do marketing, a gente está trazendo aqui para vocês nesse treinamento, né? Então, isso é o que a gente se propôs a ensinar. Pode passar, Gi. Tá. Aqui. Aí, como a gente pensou em trazer esse conteúdo, né? A gente pensou assim, em 4 meses, né? De estarmos todos juntos estudando durante 4 meses, cada um no seu tempo, né? A gente vai ter 2 aulas gravadas por semana, então 2 aulas, né? Cada semana vai ter 2 aulas, um encontro semanal ao vivo, online, aonde vamos tirar dúvidas, live de tira dúvidas. E o que é mais legal e interessante que a gente formatou? Gente, nós estamos há muitos meses formatando isso aqui para que fique uma experiência muito legal para vocês terem uma ideia. A gente sabe quando vocês vão fazer um curso de inglês? Aí vocês respondem um questionário e aí vocês vão para o nível 1, nível 2, nível 3, né? Não sei se vocês já fizeram um curso de inglês. Então, os nossos encontros também terão 3 encontros semanais. Vai ter o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, né? O grupo de iniciante, o de intermediário e de avançado. Então, vocês não vão se preocupar que se vocês são avançados, vocês já estão fazendo o estudo que a gente mostrou aqui, vocês querem aperfeiçoar, vocês não vão estar em uma live de tira dúvidas, onde alguém vai perguntar como eu mudo a foto da bio. Não. Se vocês são iniciantes, pode ser que vocês escutem essa pergunta. Então, os encontros semanais, eles terão 3 salas diferenciadas, dependendo do nível. Então, a gente pensou em todos os detalhes. A gente vai ter checklist e material de apoio, que isso é top, isso é maravilhoso, isso é precioso. Eu já fiz muito curso que vocês não fazem nem ideia. Eu nunca tive esse material todo que a gente costuma disponibilizar. Aí a gente vai ter bancos de ideias para postagens, que é maravilhoso. A gente vai ter quase que o segundo cérebro, tá? Só para falar para vocês. Porque isso tudo ajuda muito, né? Sabe quando tu vai cozinhar, quem é que cozinha? Aí tem alguém ajudando, vai lá picando, vai lavando, vai fazendo. É tipo isso, né? Rende. Suporte e tutoriais, né? Então, quer falar um pouquinho, Gi? Já falei muito que eu fiquei até sem voz. Não, então, é isso, gente. A ideia é fazer algo assim. Eu parei na parte do suporte, que é bem importante. Isso, o suporte, assim, ó, o que a gente acha? A gente entende que o suporte, ele tem que ser direto ao ponto. Então, vocês vão colocar a dúvida de vocês, né? E claro que vai ter que ter um tempo, né, pra gente poder responder, mas a nossa ideia é responder as dúvidas em formato de tutorial, com um videozinho mostrando, né? Claro, se for algo ferramental. Se não for, a gente vai gravar um áudio para vocês, vai escrever, mas se for algo ferramental, tipo, eu não sei, não tô encontrando coisa, a gente vai mandar um videozinho de tutorial e resolve e segue o baile, tá? E é bem importante dizer que, só resumindo, são 2 aulas gravadas por semana, que libera a cada semana 2, pra gente ir avançando em todo aquele conteúdo. O acompanhamento é por 4 meses e um encontro semanal ao vivo. A Maíra disse que são 3 grupos, mas cada grupo tem uma aula por semana, né, dentro do seu nível de conhecimento, básico, intermediário e avançado. Assim, cada grupo consegue evoluir, né, porque às vezes é complicado, assim, uns estão mais avançados, outros estão começando, e a gente não quer que ninguém fique prejudicado, então a gente vai ter esse cuidado. Tá? Sabe o que eu acho bem interessante de todos os cursos que eu já fiz com a Gi, essa parte quando a gente fala de um grupo ali, de estudos, de live, onde a gente vai se encontrar, isso é muito legal, porque
A troca de conhecimento também, daqui a pouco vai ter um aluno que vai falar assim, gente, eu tenho que contar para vocês, eu fiz um vídeo, deu super certo, e vai falar um pouquinho. Então, essa troca de conhecimento, de experiências entre os próprios colegas, aí vai ter aquele outro do grupo do iniciante, gente, consegui fazer o meu primeiro post carrossel, e vai vibrar, sabe? E isso é muito gostoso, porque nós somos seres humanos para vivermos em comunidades. E quando a gente tem outras pessoas que estão ali, que estão nos apoiando, que a gente está ali se desenvolvendo juntos, gente, o gás que isso dá, se vocês ainda, talvez alguns aqui nunca fizeram um curso, nunca fizeram uma faculdade, ou de repente só fizeram o colégio, é muito bom, porque quando a gente está estudando junto, como numa faculdade, todas as pessoas estão com o mesmo interesse. É muito gostoso, porque a gente troca experiência, a gente troca ideia. Claro que a gente também faz amizade. Eu já vi que a gente pode fazer, inclusive, intercâmbio. Tem gente de fora do Brasil, tem gente de vários estados. Então, tudo é possibilidade de conexões. Eu, às vezes, me inscrevo em cursos só para fazer conexão com os colegas. Eu sou bem estratégica. Pode seguir, Gi. Inclusive, essa é uma boa dica, né? Onde está o teu público? Se ele está num curso, é lá que tu tem que estar também. E aí, aqui é uma Agora frase vem a parte boa. Não, a minha frase, antes de mais nada, sem ação não tem transformação, meu povo. É isso aí, ó. Se a gente não se coloca em movimento, não tem mudança. Então, a gente formatou, então, um custo, claro, um investimento, né? Até porque eu falei para vocês, dinheiro também é energia, né? A gente tem todo um conhecimento, a gente tem todo um suporte. E a gente fez o quê? R$79, né? 12 parcelas de R$79 para ter todo esse conhecimento que a gente passou, essa faculdade do digital que a gente passou para vocês, né? Só isso e nada mais, né? A gente fez até um valor promocional, o valor vai ser maior, né? Mas a gente pensou, é a primeira turma, né? De repente a gente fecha essa turma até o dia 23, por quê? Porque nós teremos vagas limitadas, tá? Porque a gente tem um compromisso com a entrega, né? A gente tem certeza que se vocês realmente aprenderem e colocarem em prática, vão ter resultado. Mas para vocês aprenderem e colocar em prática, vai precisar da nossa dedicação também. A gente tem certeza disso, tá? E fiquem até o final, porque mesmo quem disser, eu não quero, não é para mim, tem um presente extra para todos vocês, 100% de vocês que estão na sala, tá? Então, a gente fez esse investimento, 12 parcelas, R$79. É mais ou menos aí uma pizza por mês, né? Aqui na minha cidade já tá mais do que isso, né? Já tá quase R$100 uma pizza. E para vocês terem todo aquele conteúdo, aulas gravadas, suporte, tudo aquilo, tá? E a gente fez esse valor promocional até o dia 23, depois a gente vai subir um pouco, vai colocar no valor que a gente ainda acha que é muito acessível pelo conteúdo, eu sei que vale muito mais do que isso. E os 10 primeiros inscritos vão ganhar uma análise de perfil individual. O que é análise de perfil? É aquela análise que a gente vai abrir o perfil de vocês e vai dizer, olha, Adriana, aqui teu nome tá legal, a tua foto dá para fazer assim, vai dar várias sugestões e várias coisas ali que dá para mudar, né? A gente já vai dizer o que tá legal, o que não tá, e sugerir as mudanças, tá? É bem legal, dá um adianto muito grande na rede social. Então, os 10 primeiros inscritos vão ganhar essa análise. Pode passar, Gi. Tá. Só lembrando, gente, que essa análise é a análise individual, tá? É uma análise individual. Aí a análise geral nos grupos, durante os encontros, ela vai acontecer, só que vai acontecer em grupo. Essa premiação é um momento tete a tete, assim, né? Vocês e a gente olhando exclusivamente por 1 hora só para o perfil de vocês, tá? Isso é importante dizer. E a gente também formatou 2 entregas, né? Pelo que as pessoas já nos demandaram isso, né? Que quem quiser, não, eu não quero fazer o curso, eu quero continuar nos bônus, né? Que a gente vai continuar nos bônus, e eu quero fazer só análise de perfil. Ok, a gente também vai poder fazer só análise de perfil, vai ser R$150. Ou eu quero fazer uma aula particular, por exemplo, eu tô só com dificuldade no WhatsApp Business, eu quero fazer uma aula particular. Não, por exemplo, eu quero fazer uma aula particular sobre o Google Perfil Empresas, que é maravilhoso. Lembrando que tudo isso está dentro do treinamento. Isso aqui é para se uma pessoa só quiser fazer aquilo, ok? Então, tem mais essas 2 possibilidades também, conforme a demanda que vocês mesmos trouxeram para nós, a gente já abriu essa possibilidade, tá? Pode passar, gente. E aí... agora tem, para quem ficou até o final... Agora tem um presente. Então, assim, presente. Independente de vocês disserem assim, Maíra, eu quero entrar para o treinamento, eu quero investir, isso é para mim, nesse momento, independente. Quem disser sim, quem disser não, a gente decidiu continuar
entregando um pouco mais do que a gente sabe para vocês, dedicando um pouco mais do nosso tempo. E aí a Gi teve uma ideia de fazer um outro bônus, tá? Independente de quem entrou pro treinamento ou quem não entrou, a gente vai ter um outro bônus, tá? Então, quem estiver assistindo no gravado, é um bônus para todo mundo, sem custo nenhum. Pode falar, Gi. Tá, então a gente decidiu assim, ó. Eu já vou falar do checklist dos vídeos, tá? Mas a gente decidiu que na sexta-feira de manhã, sexta-feira, 7 da manhã, a gente vai fazer um encontro, tipo o esquenta que a gente fez, né? Vai ser aqui no Meet também, vai ser ao vivo, vai ser cedinho. E a gente vai fazer análise de conteúdo. E por que isso é muito rico e é um presentaço? Porque quando a gente pega um conteúdo e decupa ele e entende ali os elementos dele, a gente tem uma compreensão melhor, a gente vai introjetando conhecimento, porque a gente está olhando ali na prática o que aconteceu com aquele conteúdo. Ah, o gancho dele, como que foi? Muda a duração lâmina, desse conteúdo. Muda a lâmina. Opa. Aqui, ó, 22 de novembro, sexta-feira, 7 horas, análise de conteúdo, tá? E o que a gente vai analisar? A gente vai analisar os itens do checklist de conteúdo do Rios, que é isso aqui. Então, esse aqui é um outro ouro, tá? Vejam bem, quando vocês fazem um vídeo, o que faz a diferença para ele performar bem? Primeiro, se ele for mais curto é melhor. Se ele for bem dinâmico... Hoje, faz essa pergunta de novo para mim. Quando vocês fazem um conteúdo, né? Quando vocês fazem um Reels, quais são os elementos-chave para que ele performe bem, tá? Vamos lá, vamos ao checklist. Quanto mais curto, melhor. Quanto mais dinâmico, melhor. O que é um conteúdo dinâmico? É aquele conteúdo que tem bastante movimento, mudança de cena, de foto, entra alguma coisa, tem alguma transição. Então, quanto mais dinâmico, mais esse vídeo vai segurar a atenção das pessoas que estão assistindo e a retenção vai aumentar. O gancho, que é os primeiros segundos, né? A forma como ele começa para poder chamar a atenção. Imagens de qualidade, que a gente falou, vocês vejam que isso aqui é um resumo do que a gente viu no nosso encontro de hoje, tá? Então, imagens de boa qualidade e a estética importa sim. Então, não é só a qualidade de resolução da imagem, é também o quanto a gente está usando uma cena bonita, uma cena inspiradora, que causa, como disse a Maíra ali, a gente apreciar o belo, né? Então, a estética importa sim. Sem cara de propaganda, de preferência sem cara de propaganda. Ele deve despertar curiosidade ou interesse das pessoas com o assunto, com as imagens, né, com o conteúdo. Pode ser também um vídeo, imaginando que possa ser um vídeo narrado. Então, a narração pode ser interessante, pode despertar curiosidade, né? Ele pode, deve, ou inspirar, ou divertir, ou ensinar alguma coisa para as pessoas, né? Usar as hashtags na legenda e usar estrategicamente as collabs e as marcações. Não foi um grande resumo esse checklist de muitas das coisas que a gente falou? Se vocês pegarem esse checklist e forem lá no vídeo da Maíra, vocês vão bater o checklist e vocês vão ver que tem praticamente todos esses elementos nos vídeos, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer na sexta-feira de manhã? A gente vai pegar conteúdos, não só da Maíra, a gente vai pegar outros conteúdos, porque o da Maíra vocês já conhecem, mas assim, um outro conteúdo, e a gente vai fazer essa análise, a gente vai entender o que tinha no gancho, como que foi a duração, esses elementos, a gente vai fazer uma análise. Não só, vou trazer também uns exemplos de carrossel, de post estático, para a gente não falar só de Reels, vocês vão ver que dá para adaptar esse checklist também para a estrutura do post estático. Deixa eu ver se era isso que tinha aqui. Gente, vocês estão muito cansados. Importante lembrar que se tem alguém aqui na sala que não está no nosso grupo do WhatsApp, é importante que esteja, porque é lá que a gente vai mandar a aula de hoje e o link da aula de sexta-feira, tá? Então, é bem importante, tá? É bem importante que vocês, então, estejam lá naquele nosso grupo grande, tá? E mesmo quem daqui a pouco não vai querer seguir, não vai querer fazer o treinamento, pode permanecer naquele grupo, tá? Daí vocês me chamem, a Gi vai colocar o nosso WhatsApp ali, o meu e o dela, pode chamar eu ou ela, para que vocês possam entrar. Acho que a Gi já colocou aí. Tá no chat o link para o grupo do WhatsApp. Se alguém, né, tá aqui e não tá no grupo do WhatsApp, tem um link aqui para vocês entrarem lá no grupo, tá bom? Porque a gente tem 2 presentes. A gente tem a aula, o Esquenta, né? Que a gente vai disponibilizar para quem ainda não viu. A gente tem a aula de hoje e a gente vai ter uma aula na sexta-feira. Então, é um conjunto de 3 aulas, né? Aí, quem daqui a pouco quiser,
Até sexta-feira a gente vai segurar aquele valor que a gente, sério, a gente acha mega hiper acessível, né? Mesmo assim, por tudo aquilo de conteúdo, né? R$79 por mês, gente, é quase nada. Vai no mercado, o que tu compra com R$79, né? Sendo que, se tu aplicar tudo que a gente tá falando, pelo menos uma parte, com certeza o teu negócio vai acelerar, como é o nosso programa, né? O nosso nome, que é para acelerar. Então, assim, lembrando que são 3 bônus e quem quiser continua. Depois de sexta-feira, a partir de sexta, meia-noite, vai mudar, a gente vai aumentar um pouquinho, vai aumentar para 12,99, tá? Então, se ainda tiver vagas, vai aumentar um pouquinho, que é o valor que a gente estipulou, mas a gente pensou, não, é a primeira turma, vamos fazer, né, até para ajudar as pessoas a se decidir, porque o nosso cérebro sempre quer economizar energia, tá? Eu gosto de ajudar a pessoa a se decidir, porque eu sei que o negócio é top, eu sou prova viva disso, mas às vezes a pessoa, né, tá lá naquela crença limitante, que não vai dar, que isso, que não vai saber, mas vamos lá, bora, que a gente vai junto, né? Nós já estamos aqui na nossa energia junto, todo mundo, e vamos crescer junto, né? É o que a gente tem para oferecer para vocês. Pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tinha prometido o bônus da análise de perfil para os primeiros inscritos. E aí eu estava pensando que o link para compra, né? Tu não acha que seria justo a gente disponibilizar o link aqui no chat primeiro, para quem ficou até o final? E aí depois a gente põe lá no grupo? Pois é, agora. Ou a gente Porque, pode assim, até abrir o microfone, alguém disser, olha, eu tenho interesse, eu vou querer fazer, né? Acho que pode a pessoa até responder aqui no chat, a gente anota o nome, não tem problema nenhum. Não sei se as pessoas estão tão interessadas assim, né? Não sei como é que tá o nível de interesse, né? E a gente fica meio assim, né? A gente tá fazendo Eu vou querer, Maíra. Cleide Cabral. Espero. Vê que da Então, Flórida. vamos colocar então lá no chat, e aí depois a gente vê. Só colocar no chat, pelo menos, para a gente ter uma ideia. Eu vou anotar, ó, o Danilo tem interesse, tal pessoa tem interesse. Depois a gente... Vocês conseguem botar no chat para a gente anotar? Ai, gente, que legal, vocês estão gostando, então tá fazendo sentido, né, gente? Porque a gente vai formatando e a gente pensa, será que é isso que as pessoas querem? Será que é isso que a gente vai oferecer, né? Então, a gente pensou muito, né, para que a gente pudesse propor uma estrutura bem legal e que fosse produtiva, né? Foi bem pensado tudo aqui e a gente fica feliz, né, que vocês queiram avançar e acho que o futuro de vocês, né, com certeza agradece, porque é o primeiro passo, é o movimento na direção, né, de novos resultados. A gente fica feliz. Tá, então, Maíra, tu quer anotar? Tu tem certeza, não quer que eu bote o link aqui? Porque poderia facilitar para quem quer comprar com cartão, parcelado, a gente podia... Ô, gente, desculpa, tem um dog aqui. A gente poderia disponibilizar o link. Tu é que sabe, Ju, se tu acha mais fácil, tu é que decide. É que eu tô meio perdidinha, na verdade, aqui no chat. Eu acho que assim, ó, vamos fazer assim, gente, ó, eu vou colocar o link, que é o link da compra do programa de aceleração. Quem tiver dificuldade de comprar pelo link, pode chamar a Maíra ou pode me chamar no privado, né? Que aí a gente vai também resolvendo com vocês, mas eu vou deixar o link porque quem já quer garantir inscrição, quem já quer, né, vai fazer pagamento no cartão ou no Pix, já fica com o link, acho que fica fácil. Só compartilha comigo ali o link no meu WhatsApp, do meu 7788, tá? E eu acho que a gente pode abrir para alguma dúvida, né? Alguém tiver alguma dúvida, se tu quiser colocar de novo ali, Gi, coloca aquela lâmina ali que tem o nosso WhatsApp, eu acho importante. Tá, peraí. Alguma dúvida que vocês tiverem. Lembrando que a gente tem um encontro na sexta-feira, tá, gente? Para quem decidiu ficar, para quem decidiu não ficar, a gente tem um encontro na sexta-feira combinado, tá? Não saiam do grupo, a gente vai mandar todos os bônus lá. Pode abrir. Vai ficar gravado, não se preocupa. É só tu permanecer no grupo, tá? A gente só pede o seguinte, que vocês não compartilhem o link com todo mundo, né? A gente não vai ter como controlar, não vai. Mas, assim, por respeito, né? Por ética, né? A gente tá aqui se dedicando, transbordando conhecimento, né? Então, a gente só pede esse detalhezinho, né? Digamos.